KYS 898, Rádio Justiça, Brasília. FM 104,7 MHz, 20 kW de potência. Uma emissora do Poder Judiciário do Brasil. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Bem, são 15 horas mais 1 minuto. A partir de agora, nós vamos então iniciar o nosso debate. E o debate de hoje com os nossos convidados está relacionado com a questão da imigração, como também com a questão das pessoas que estão na condição de refugiadas. O mundo hoje tem aí milhares e milhares de pessoas em deslocamento, deixando seus países, buscando alternativas para darem sequência, portanto, aí à sua vida. E vários são os motivos. A guerra, portanto, é um dos motivos, como também os acidentes produzidos ou provocados pela natureza, como os terremotos, como também outras situações. E tem também aquela situação que a pessoa acha que o outro país é melhor. Então, deixa eu ir para aquele outro país, no caso, o Brasil. Muita gente vem para cá para, de alguma forma, tocarem também aí a sua vida. Agora, é aquela questão. Temos aí a documentação que é necessária. Será que o nosso país tem a celeridade para poder atender aí a essa questão? Temos também pessoas que vêm para cá, uma vez formadas em seus países, aqui tem que validar, portanto, os seus diplomas. E temos também aqui outras questões, principalmente questões religiosas, enfim. Então, tudo isso nós vamos ter o privilégio, o prazer de conversar com os nossos convidados e convidada sobre este assunto aqui no nosso Justiça na Tarde. Deixa eu já cumprimentar o Dr. Floriano Teixeira Filho. Dr. Floriano, ele é presidente da Comissão Especial de Direito Imigratório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Floriano, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por atender aí ao nosso convite. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos colegas de bancada. Boa tarde ao público, ouvinte da Rádio Justiça, né? Importante. E, mais uma vez aqui, lhe agradeço muito a oportunidade, né? Dessa vez para debater sobre um tema diferente devido a problemas que vêm acontecendo ultimamente, né? Essa questão do conflito na faixa de Gaza, dentre outros problemas que já existem já no mundo e já vem sempre no Brasil, e que nós precisamos agora, mais do que nunca, fazer com que botar para andar a lei de política migratória no Brasil, que está parada já há 5 anos, né? Ela está prevista em lei e está parada. Então, agora o secretário nacional de Justiça, né, o Augusto Botelho, ele está encampando essa luta, né, para poder realmente, porque o imigrante no Brasil, o refugiado, né, porque a questão de imigrante, refugiado, tem se misturando tudo, né, ele tem dificuldades inúmeras. E cada estado, como o Brasil é um país grande, né, cada estado tem sua peculiaridade. Cada estado tem seus problemas de imigração. Você veja, do norte tem a questão muito do pessoal da Venezuela, que está vindo agora, né? Sim. O sul já tem o tipo de imigração. Tem São Paulo, Pernambuco. Eu digo Pernambuco, eu sou de lá, né? Sou de Recife. E como Pernambuco é um porto de entrada, praticamente entra tudo por Pernambuco, né? Então, muitos ficam por lá. E a comissão estadual lá, a doutora Rose, né, que é amiga nossa, ela tem tido um trabalho muito efervescente em relação a isso. Os problemas são inúmeros, né? Posso imaginar, os problemas são inúmeros. É como você falou, questão de documentação, a questão da língua, a questão que isso é importante. Você vem de fora, aí você tem dificuldade na língua. Então é necessário cursos de extensão, entendeu? A questão de quem já vem com diploma, para reavalidação do diploma aqui, demora tanto que às vezes a pessoa vai deixar de... Você pode estar perdendo um ótimo profissional que vem de fora. O cara vai virar o quê? Vai virar Uber. Não discriminando nada de quem faz Uber, não. Mas você poder explorar muito mais o potencial desse imigrante, entendeu? Do que você explorar de uma forma, uma profissão bastante singela. Então, quer dizer, tem essa questão, tem a questão dos cursos de extensão para filhos, tudo, entendeu?
E tem também a questão econômica, que quando se fala em... Porque geralmente quem está aqui no Brasil, né, trabalha e manda o dinheiro para fora, para a família, né? Então, isso mexe com a balança econômica. Não só do Brasil, como também do país de origem. Entendeu? Isso tem Então, eu acho muito importante, inclusive amanhã eu vou ter uma audiência com o secretário, Augusto Botelho, colocar a comissão da OAB, Conselho Federal, à disposição, certo? Para qualquer tipo de auxílio que possa ser feito, porque e apoiá-lo nessa ideia de tocar adiante realmente a política de imigração que está prevista em lei e está parada até hoje. Perfeito. É evidente que o assunto é vasto, né? Tem muita coisa. Debater aqui com os nossos convidados. Doutor André Figueira também, advogado constitucionalista e também criminalista. Também um prazer recebê-lo aqui mais uma vez, doutor André. Seja bem-vindo. Sempre uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Uma boa tarde especial a todos os presentes, ao doutor César, doutora Hanna, doutor Floriano. Boa tarde especial para o Neto, da equipe, a você, Walter Lima, e naturalmente a todos aqueles que nos assistem pelo YouTube e nos ouvem pelo rádio. Isso. Doutor, também doutor César Alexandre Marinho, também é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Estudos Jurídicos com ênfase no Direito Internacional. Também seja muito bem-vindo mais uma vez, doutor César. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, Walter. É sempre um prazer participar dos debates da Rádio Justiça. É um prazer também participar de um debate tão importante para a nossa sociedade, não só a brasileira, mas também a todos aqueles que fazem parte aqui dos países vizinhos ao Brasil. Debater sobre leis que envolvem não apenas o direito do trabalho, mas sim todo um arcabouço jurídico com relação à dignidade da pessoa humana. Vamos passar uma tarde certamente muito profícua, Walter. E é um grande prazer estar aqui, anunciando aqui os meus agradecimentos não só à Rádio Justiça, como também o apoio dos meus amigos de bancada. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado também ao senhor. Doutora Hanna Gomes. Doutora Hanna é advogada, também é professora, também conosco aqui nos debates. Doutora Hanna, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para a senhora. Eu que agradeço, Walter, agradeço aos companheiros aqui de bancada, de debate, agradeço a participação aqui mais uma vez no programa, na produtora, na Ana, né, que fez esse convite, ressaltando que é um tema muito importante e aqui considerando o peso dos nossos demais convidados, vou trazer o olhar também com uma perspectiva de gênero, né, voltado para a mulher imigrante. Eu estava pensando nisso aqui justamente olhando para a senhora. Que tem um efeito sobre a prole, né, sobre crianças e adolescentes que também fazem parte dessa população imigrante. A gente precisa muito debater a questão humanitária, né, que reflete aí todo o interesse, como o professor Walter trouxe para a gente, de dignidade da pessoa humana. E o Brasil tem muita legislação, tem muito... já disse muito dentro da sua malha legislativa, mas na prática os problemas são muitos. Assim como a nossa Constituição, a gente é cercado de direitos e garantias, mas na prática, para ver efetivado esse direito e esse acesso a melhorias no nosso dia a dia, em especial aqui na temática do imigrante, a gente tem algumas complicações que precisam ser resolvidas ainda. Uhum. Professor, deixa eu puxar já o assunto aqui. Fiquem à vontade para o nosso debate. Já conhece, portanto, a dinâmica do programa, doutor Floriano. Quando o senhor falar na nossa política migratória, né? Ou seja, que ela existe no papel, mas o seu funcionamento ainda não chegou na sua plenitude. Mas diante da nossa política migratória, como é que o senhor avalia o grau de interesse de pessoas que estão em deslocamento enxergar o Brasil e virem, portanto, para o Brasil? Quando há essa visão, há esse desejo de estar no Brasil, é um motivo de orgulho para nós ou é um motivo de preocupação? Eu vejo, Walter, que é um motivo de orgulho até, né? Porque nossa terra é uma terra muito boa, né? Todo mundo quer vir para cá. É difícil você chegar alguém que quer emigrar agora lá para a faixa de Gaza, né? É muito difícil. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a diferença do imigrante para o refugiado, né? O imigrante é aquele que, por vontade própria, ele quer morar naquele país, ele tem aquelas condições. O refugiado é aquele que, por uma questão social no país dele, como é que chama dos venezuelanos, né? Até agora, questão mesmo da pessoas repatriados, né, de Israel, indo para o Brasil por questões políticas, geopolíticas, né? Que venham para o Brasil. E eu acho que o Brasil tem que estar preparado para receber esse pessoal. Tem que estar preparado. Qual seria esse preparo? Eu acho que um grande passo já é essa questão da você tocar adiante a lei de imigração. Sim.
que ela realmente ela tá prevista, mas ela até agora não foi feito nada, entendeu? Ficou parado durante 5 anos, né? Ela foi criada no governo passado, tá entendendo? Mas ela ficou parada e agora o secretário executivo, o secretário nacional de Justiça está encampando essa ideia, que eu acho isso louvável, os parabéns, né? Porque cada dia que passa, maior número de imigrantes no Brasil, é questão de venezuelanos, é questão do pessoal agora que vem de fora, teve a questão dos ucranianos, teve a questão dos afegãos. Vou dar um exemplo. Nós tivemos aqui, na época da fuga do Afeganistão, né? O pessoal que chegou, se eu não me engano, foi Rio ou São Paulo, teve uma praga no aeroporto. São Paulo. De sarna. Tá entendendo? Quer dizer, isso é inadmissível. Né? O governo teria que tomar uma providência em relação a isso. Quando eles chegaram aqui, entendeu? Ficaram totalmente desamparados e correu-se a questão de uma praga de sarna no aeroporto e ficou aquele negócio, ficou todo mundo preso aquela questão. Eu acho que se bobeasse, eles tinham que pensar que era melhor ter ficado lá do que ficar no Brasil. Tá entendendo? Então, existe essa questão que essa política tem que lutar para essa política migratória, ela ir adiante. Então, os órgãos de classe, como a OAB, é por isso que ela está muito interessada em fazer um assessoramento, um apoio institucional. A OAB está totalmente aberta para esse apoio institucional, junto aos órgãos públicos, para poder apoiar da melhor forma possível essa questão da política migratória. E enquanto não for implantada na realidade tudo, a gente vai tentando fazer da melhor forma possível, tá entendendo? Em apoios a instituições, entendeu? Você falou a questão da mulher imigrante, nós temos também muito problema de xenofobia, porque o que acontece? Hoje, você olha uma pessoa, um imigrante muçulmano, tem muita gente que pensa logo, pronto, é um terrorista. Ele veio aqui, vai jogar uma bomba na gente. Então, quer dizer, isso é xenofobia, você não pode discriminar. Somos todos, né? Existe o bom, existe o ruim. Sim, em qualquer lugar. Em qualquer lugar, entendeu? Então, também eu acho que deve-se tomar muito cuidado nessa vinda de refugiados agora desse conflito em Gaza, entendeu? Eu sei que é difícil você fazer uma triagem, assim, ainda mais em cima de última hora, assim, tá vindo todo mundo correndo, porque não sabe quem é que tá vindo. Você pode ter células de grupos infiltradas nesse pessoal que está vindo para poder ramificar, entendeu? Apesar de que eu tive a informação, eu vou até verificar se isso é realidade, entendeu? Que eu tive a informação que o grupo um dos grupos radicais, os maiores grupos radicais que existem no Oriente Médio, que é o Hezbollah, ele tem 200 mil homens. E a grande preocupação de Israel é o Hezbollah entrar também nessa briga, porque aí vai começar a ter o problema de o exército israelense ter mais trabalho. Porque enquanto está com o Hamas, eles estão conseguindo ainda de uma forma bastante precária. Imagine se o Hezbollah entrar também com 200 mil homens. E eu tive a informação que o PCC no Brasil conta com 200 mil homens também. Então, quer dizer, você olha assim, meu Deus do céu, então nós temos aqui praticamente um grupo terrorista, que o PCC não deixa de ser um grupo terrorista, né? Entendeu? Um grupo terrorista com 200 mil homens, o tamanho de uma célula terrorista que existe no Oriente Médio. O exército de alguns países, né? Um contingente do exército. Exatamente. Então, quer dizer, você ter hoje um PCC, não estou dizendo aqui que o número é esse, mas me informaram que era esse número, tá entendendo? Com 200 mil homens. Isso é um perigo. O governo brasileiro tem que ficar atento a isso, porque de uma hora para outra isso pode vir correr uma tragédia desse pessoal. Já existe a questão, a gente está vendo agora no Rio de Janeiro o que está acontecendo. Não é? Agora, é os milicianos, mas ninguém sabe se realmente ninguém sabe o que está acontecendo, porque é aquele ditado, né? Um faz, aí vamos todo mundo fazer também, porque um já leva a culpa e a gente vai fazendo o que quer, e vamos começar a impor o terror no Estado, o Estado vai ficar recuado, vai ficar com medo, para não ter uma guerra civil, entendeu? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. O governo brasileiro tem que ficar bastante atento. Agora, o PCC não existe ontem, né? Já existe muito tempo, né? Isso aí já vem de anos e anos, né? E eu soube, isso aí posso afirmar, que eles recrutam profissionais, pagam faculdades para advogados, para médicos, para profissionais liberais mesmo, para poder servirem a instituição. Isso aí já é uma coisa eu tive notícias também, né? Sou criminalista, internacionalista. A gente tem notícias de que membros do PCC estão infiltrados em grandes concursos, em altos concursos. Exatamente. Do Serviço Público Brasileiro, assim, justamente para estruturar e maquinar o poderio
desse braço armado. Que é bem diferente, né, doutor César, do imigrante que vem ou fugindo de uma guerra, ou então encontrando, enfim, no Brasil, melhores condições de vida. Quer dizer, então ele vem para cá. E no Brasil, o brasileiro em si, ele está preparado para poder recepcionar os imigrantes que aqui vêm, né, em busca de melhores condições de vida, que é comum a gente ver, lá vem eles tomar o nosso emprego. Como também nós somos taxados lá fora, em países da Europa, dos Estados Unidos, no Japão, lá vem eles, os brasileiros, tomarem também o nosso emprego. Como é que é essa questão? Tem emprego para todo mundo? O senhor que é especialista nessa área, a legislação trabalhista, de alguma forma, ela, de alguma maneira, protege mais quem está vindo de fora para poder ter o seu emprego aqui, ou essa proteção ela é igualitária, tanto para quem está de fora como também para os nossos nacionais? Pois é, Walter, muito boa pergunta. E se não tem emprego para o brasileiro, imagina para quem está vindo imigrar, né, no Brasil. A gente não tem emprego para todos os brasileiros, como não tem emprego para todos os imigrantes. Postos de trabalho, situações de realização de determinados trabalhos, é possível acontecer. Mas certamente para o imigrante nós vamos ter aí problemas com relação à língua, com relação à capacitação técnica, porque, como muito bem falou o Dr. Floriano, às vezes chega aqui um imigrante que tem uma capacitação mais envolvida, que tem um diploma de nível superior, mas ele acaba não tendo a possibilidade de desenvolver aquelas atividades daquilo que ele se especializou, porque o Brasil não reconhece as etapas educacionais que foram realizadas naquele outro país, e aí quando chega ao Brasil ele tem que fazer a revalidação, que demora anos para fazer essa revalidação, às vezes nem sequer consegue, acaba ficando ali uma mão de obra super especializada num subemprego. Infelizmente isso vem a acontecer. A gente também tem as questões, Walter, como muito bem foi colocado aqui na mesa, relacionada às possibilidades de trabalho, né? Ou seja, ele vem aqui, o imigrante, com essa ideia de permanecer no Brasil, e aí essa ideia é importante a gente coloque, ele vem para morar no Brasil, para produzir no Brasil, e para isso, para ele possa trabalhar, ele tem que ter um visto de residência laboral, então ele tem que estar aqui para o trabalho, desenvolver atividade laboral, ele não pode simplesmente desenvolver qualquer tipo de atividade. Mas tem algumas coisas importantes, a doutora Hanna logo na apresentação falou, nós temos muitas leis que protegem, que dizem que protegem, e ao contrário do que acontece na prática, não dão tanta proteção assim. Se a gente for analisar a nossa própria Constituição, diz que são iguais os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil. Quando ele fala estrangeiro residente no Brasil, significa também que o imigrante que está residente no Brasil tem que ter as mesmas oportunidades. Inclusive, se eu não me engano, no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, se eu não me engano esse aí, vai falar sobre, inclusive, as relações de trabalho. Ele teria lá a possibilidade, então, de trabalhar livremente, de forma a atender a sua profissionalização, mas isso não é o que acontece, ok? Então, assim, nós temos uma pátria que acata as pessoas, ele recebe as pessoas, mas nós não temos condições ainda, e aí a necessidade de políticas públicas que possam desenvolver essas ondas migratórias, porque não são ondas que acontecem de forma muito constante. Okay? É o caso, por exemplo, de conflitos bélicos que fazem com que as pessoas possam vir para um outro país, questões econômicas em países distintos, né? Então aqui ao redor na América Latina e nos países da América Central, normalmente recebemos, durante a crise econômica no Haiti, recebemos muitos haitianos aqui no Brasil, durante a crise econômica na Venezuela, muitos venezuelanos, andamos aqui nas ruas de Brasília e encontramos vários, inclusive, né? Bolivianos também, recentemente tivemos os problemas, Walter, e aí eu vou dar, por enquanto, só uma pequena entrada nesse assunto, que é a questão deles virem ao Brasil, estarem aí com problemas relacionados à língua, com problemas relacionados à sua profissionalização e acabar indo para subempregos ou até mesmo para condições análogas a escravo. E aí, para sobrevivência, ele precisa trabalhar, ele vai ganhar um salário muito menor do que o brasileiro, ele vai, às vezes, trabalhar em atividades que são extremamente penosas, para ter ali um resultado da sua subsistência apenas e transformá-lo ali numa situação muito parecida com o escravo. Então, a gente também tem que tomar cuidado com relação a essas possibilidades, adotando, talvez, legislações mais protetivas, digamos assim, para os imigrantes. Eu não estou dizendo proteger mais os imigrantes do que brasileiros. Por quê? Porque o direito do trabalho é uma coisa interessante, Walter, é muito legal isso aí, porque ainda que ele esteja de forma
clandestina, digamos assim, no Brasil, se ele estiver trabalhando, ele tem os seus direitos trabalhistas garantidos. Tá? É muito importante que a gente desenvolva isso. É claro que ele vai responder nas esferas competentes em relação à sua situação irregular, mas a garantia de direitos trabalhistas ela é afirmada pelo Brasil, inclusive com mais de 5 decisões do TST recentemente reconhecendo essa garantia para os imigrantes. Só um dado importante, Walter, de 2011 a 2020, foi o último dado que eu consegui pegar, o Observatório de Imigração reconheceu um aumento de praticamente 81 mil imigrantes naquele período, chegando a 2020 a quase 326 mil imigrantes. Então é um aumento enorme de imigrantes no Brasil, tendo em vista, inclusive, o nosso país, que, como muito bem falou o doutor Floriano, em se plantando tudo dá. Doutor André, é evidente também que o imigrante aqui no nosso país tem que seguir as nossas legislações, né? Ou seja, aquele que de alguma forma está aqui na condição de imigrante e vai de encontro, portanto, à nossa legislação penal. Aqui, se ele for condenado, também paga aqui ou ele é mandado de volta para o país dele? Depende muito do contexto, né? É possível... Aquele que comete um crime aqui, ele é julgado de acordo com as leis brasileiras, né? Mas a depender do contexto, por exemplo, se o camarada acabou de chegar no aeroporto, cometeu um crime, ele nem entra, né? Já é deportado. Já volta. Mas uma vez que ele se encontra aqui nas fronteiras nacionais, ele é tratado como um cidadão normal, né? As leis se aplicam igualmente a todos aqueles que se encontram no território nacional, levando em consideração, claro, as peculiaridades do caso, né? Eu me recordo de uma situação bem recente, em São Paulo, de uma pessoa de nacionalidade chinesa que mal sabia falar português. E ela acabou se envolvendo numa situação de estelionato, uma troca de cheque, aquelas confusões assim que acontecem muitas vezes no âmbito daquele comércio informal de rua, né? E eu vi o vídeo do juiz interrogando a moça, ela mal conseguia entender, nem mesmo por meio de uma tradução fornecida aí pela Embaixada da China, ela conseguia entender. Então, veja, era uma pessoa que não tinha muito estudo, não tinha muita instrução e, para piorar a coisa, também não entendia muito bem o português. Então, o juiz ele leva isso em consideração no momento de sopesar aí uma eventual condenação, né? Para isso que servem aí os critérios da dosimetria. Mas isso não exclui, né? A ignorância não serve de argumento para se justificar aí a violação de uma lei penal. Então, existe aí um tratamento formalmente isonômico, claro, né? Mas que deve ser levado em consideração, que deve levar em consideração as condições específicas daquela situação daquela pessoa que se encontra numa situação de vulnerabilidade, como é frequentemente a situação do refugiado, né? Aquela pessoa que muitas vezes é forçada, como o doutor Floriano falou, que é forçada por razões geopolíticas, por razões de guerra, por razões climáticas, por uma razão de perseguição política e ideológica, ela se vê forçada a sair do seu lar, da sua cultura, e muitas vezes sai com a roupa do corpo. Mal consegue levantar minimamente seu patrimônio, sai fugida. Então essas pessoas que chegam no Brasil, elas merecem realmente um acolhimento e devem ser tratadas com um grau de benevolência um pouco maior, na minha visão, né? Vale dizer, por mais que a lei seja aplicada a ela, isso deve ser levado também em consideração no momento de se aplicar uma eventual legislação penal, no momento de se determinar ou não uma prisão, assim como todo aquele que é mais vulnerável, né? E a figura do estrangeiro, por definição, tende muitas vezes a ser o mais vulnerável. Doutora Hanna, e o olhar de gênero, né? Ou seja, a mulher que vem, portanto, aí com a família, ou ela com os filhos, ou ela com o companheiro, enfim. Como é que a senhora vê a força dessa mulher quando chega num país desconhecido, a exemplo do Brasil, língua totalmente diferente, costumes também diferentes e, de certa forma, ela está ali, de alguma maneira, desenvolvendo o seu olhar também sobre a sua família, questões de saúde, questões de educação. Para ela é dobrada a carga para que, de alguma forma, ela consiga assimilar o mais rápido possível como é viver no país que ela está, no caso, o Brasil? Sim, Walter, certamente todos nós aqui conhecemos, sou a única mulher da bancada, mas certamente os meus colegas também reconhecem
o peso de ser mulher, não só no Brasil, mas de ser um ser humano mulher. Né? A gente normalmente carrega aí uma carga um pouco maior com relação à saúde. Nós precisamos ter uma saúde, uma atenção especial à saúde da mulher. A gente tem períodos menstruais, a gente tem uma gravidez, a gente tem problemas hormonais, a gente tem diversos elementos que atraem atenção à saúde que normalmente os homens não têm ou não apresentam. Ainda, a mulher, normalmente, ela vem em uma situação de vulnerabilidade, como bem disse o doutor André, e assim carrega, às vezes, um filho, né, uma prole, às vezes uma série de filhos, né, 2, 3, 4, 5 filhos, às vezes vem um neto, às vezes essa mãe era já a provedora do lar lá no país de origem, então ela vem com uma carga ainda maior. Ainda quando chega num país estrangeiro, sem qualquer proteção, sem um lar de referência, sem documentação, às vezes, né, o imigrante indocumentado, para se colocar no mercado de trabalho, nós já temos as questões trabalhistas com relação à mulher, que é mais difícil, sim, não podemos fechar os olhos a isso, para a mulher brasileira se colocar no mercado de trabalho, quiçá a mulher imigrante para se colocar dentro do mercado de trabalho brasileiro, enfrentando todas essas barreiras, né, climáticas, desconhecimento da legislação, desconhecimento dos seus direitos, desconhecimento do idioma, e vem sofrendo ainda o peso de ter que, por exemplo, alimentar de hoje para amanhã mais uma criança ou outra criança que ela venha a trazer junto consigo. Além disso, a gente tem um fenômeno que está sendo nomeado como a crimigração, né? A criminalização da pessoa imigrante. O preconceito com relação ao imigrante faz com que ele seja embarreirado de entrar no mercado de trabalho, faz com que ele seja ali colocado numa situação de marginalidade, está à margem dessa sociedade, da sociedade brasileira, forçando a uma situação irregular de trabalho, talvez aí sendo captado, já vou puxar a temática do PCC de novo, sendo captado por atividades ilícitas, né? E a gente tem a mulher imigrante dentro de um cenário de prostituição e exploração sexual muito grande. Então, veja, a mulher imigrante, ela traz algumas especificidades que precisam ser observadas. Dentro das diretrizes internacionais de dignidade da pessoa humana, de respeito, de valorização do desenvolvimento do ser humano, a gente já tem normas, tratados e diretrizes específicos para cuidar da mulher. A mulher em situação de gravidez, a mulher em situação de vulnerabilidade, a mulher em situação de violência doméstica e também a mulher imigrante. Nós temos centros estaduais e municipais de acolhimento da mulher imigrante para que possam ser fornecidos ali esses direitos básicos voltados para a mulher imigrante, perdão. E aí você tem um maior acesso a políticas públicas de saúde, educacional, um trabalho voluntário onde ela possa exercer alguma atividade, a própria capacitação dela na língua, né, no nosso idioma, mas também numa profissionalização, para que ela possa, então, se encaixar e tentar ali sobrepor esse cenário de vulnerabilidade. Então, ser uma mulher imigrante, ela traz muitas dificuldades. Tenho certeza que os colegas aqui em Brasília também já viram aqui nos semáforos da cidade, nos sinais, mulheres, em regra, latino-americanas, em situação de mendicância, em que a gente percebe ali duas ou três crianças acompanhando essa mãe ali. Por quê? Veio, né, sem ter onde ficar, sem ter como se sustentar, e está ali tentando o mínimo para comer no dia de hoje, né? E tenho certeza absoluta que todos nós aqui em Brasília já vimos uma situação dessa, percebendo então o número, a quantidade de pessoas que estão nessa situação. A mulher imigrante, então, ela merece, assim como as diretrizes internacionais ditam, uma atenção especial. Foi dito pelo doutor Floriano, pelo doutor César também, que a legislação ela é posta. A gente tem, por exemplo, a Lei 13.445,
A gente tem que a lei de imigração, a nova lei de imigração, que não é nova mais, né, de 2017. A gente já até tem... prescreveu, né? A gente já tem portarias internas, né, que são portarias interministeriais do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Internacionais. A gente tem o Acnur, a gente tem tratados multilaterais, tratados que versam sobre a mulher latino-americana e caribenha, mas que mesmo assim não regulamentam as hipóteses, as situações específicas de trabalho, educação, propriamente, para que possa ser garantido esses direitos que estão postos na nossa legislação. É como a nossa Constituição. Para o brasileiro, a Constituição garante casa, propriedade, trabalho, saúde, lazer, educação, garante tudo, como se todos nós tivéssemos isso só por sermos brasileiros. Bem assim, a legislação com relação à proteção ao imigrante também garante a ele direitos civis iguais, acesso à saúde, educação, lazer, mas na prática é muito difícil. E a gente começa com a documentação. Normalmente essa pessoa chega com pouca documentação, sem poder se apresentar para o Estado brasileiro, quem ela é, quais são suas aptidões laborais, o que ela sabe fazer, o que ela não pode fazer. E aí a gente tem toda essa problemática de identificação daquela pessoa, um filtro para poder dizer se essa pessoa pode trabalhar nessa ou naquela área, se essa pessoa tem essa ou essa aptidão, se ela pode sofrer, passar por um processo de interiorização. A gente tem um programa de interiorização com relação aos venezuelanos. Com aquela crise de imigração em massa dos venezuelanos, nós tivemos um processo de interiorização, onde algumas famílias foram deslocadas para o interior do Brasil, chegando aqui em Brasília, por exemplo, indo para outros estados, para que possam ser alocadas no mercado de trabalho. E assim, a mulher se viu separada da sua família, por exemplo. Né? Ela se viu ali o marido trabalhando num estado, a avó, a sogra em outro estado, e assim a gente tem a política de reunião familiar. Vamos poder reunir essa família como elemento da dignidade da pessoa humana. Ok, temos todas essas diretrizes, mas na prática a gente ainda encontra muita barreira. E aí, doutor Floriano, quer dizer, sem a política migratória do Brasil, diante de tudo o que foi dito, afinal, o imigrante ele tem a garantia da segurança do Estado de aqui permanecer? Era para ter. Na realidade, era para ter. Inclusive, falou-se dos direitos aí. Inclusive, eles têm direitos previdenciários também. Eles têm direito previdenciário também, da mesma forma que dos outros, né? O que eu digo é o seguinte, existe uma questão, que é uma questão política. Você pode analisar da seguinte forma. Vamos falar dos venezuelanos. Os venezuelanos, eles hoje podem ser até tratados não como refugiados mais, e sim como imigrantes. Porque depende da forma do governo atual lidar com o país aonde está tendo o êxodo, né, para o nosso país. Então, veja só, nós tivemos um governo anterior que, inclusive, não tinha nem relações diplomáticas com a Venezuela. Não é? Sim. Embaixadas fechadas, tudo. Então, complicava tudo. Até para você pedir um asilo político, você não tinha como pedir para quem vinha de lá. Né? Então, eram refugiados e, por uma questão política, se dava seu apoio a refugiado está fugindo de lá. Então, agora já temos um outro governo, que é o contrário, que já tem uma relação diplomática com a Venezuela. Aí pode-se pensar o quê? Não, vamos agora começar a fechar a fronteira, não deixar o povo sair, né? Vocês já tem que ficar lá, vamos começar a ajudar os que estão aqui, os daqui que vão voltar para lá. Então, tudo isso é muito... A mudança é muito repentina, de uma hora para outra. Basta você ter uma mudança de governo que você pode mudar tudo em relação àquilo ali. Nós tivemos primeiro os haitianos aqui, o problema do Haiti. Tivemos agora a questão da Venezuela e agora essa questão do Oriente Médio. Como é que o governo vai encarar isso? Então, por isso que eu acho que as entidades de classe, como a OAB, como outros órgãos não governamentais, devem cobrar do governo, devem exigir explicações, devem apoiar também, porque não é só criticar. Criticar também é muito fácil criticar. Você abrir a boca e falar é muito fácil. Também mostrar soluções. Olha, você está errado nisso, então vamos fazer assim, vamos tentar fazer dessa forma. E isso vai ser, no final, isso vai ser... O Brasil é um país muito grande, nós somos um país continental, nós só perdemos em tamanho para a Rússia, Estados Unidos e China, entendeu? Então, a tendência é... Aí você vê, a política migratória nos Estados Unidos é totalmente fechada, né? Totalmente... Você entrar nos Estados Unidos é meio complicado, né? China, pelo regime também, é outra complicação, né? A Rússia
tem aquela geopolítica dela interna que também dificulta. Então, o Brasil não tem nada disso. Então, todo mundo quer vir para cá. A realidade é essa. A América do Sul é um país tropical, né? Tem praia, mulheres bonitas. Então, quem é que não quer vir para o Brasil? Todo mundo quer vir para o Brasil. Né? Então, os governos têm que ter muita seriedade nisso aí, porque não adianta inchar de gente no Brasil e não ter opção de começar o povo no meio da rua a pedir mendigando, né? Gente estrangeiro. Então, isso até é ruim para o Brasil. Entendeu? Eu acho que a política migratória no Brasil tem que ser levada a sério, tem que realmente sair do papel, tem que se fazer alguma coisa. Ainda mais agora, com o recente acontecimento e outros que virão. Isso aí... Isso me parece, perdão, doutor Floriano, me parece que a situação, o Brasil está sempre esperando uma outra crise para poder regulamentar aquela situação. Assim foi com a situação dos haitianos, que sofreram um grande terremoto, né, e passaram a vir. E aí a gente teve, por exemplo, a inauguração do visto humanitário, permitindo, a partir de um decreto-lei, que os haitianos, dentro daquelas circunstâncias próprias, dentro daqueles elementos e requisitos objetivos da situação, pudessem requerer o visto humanitário. Assim instituiu-se o visto humanitário. Ok. O interessante é que ele tem que pedir lá fora. Como todo visto, entendeu? você ele tem pede que ser pedido lá fora. Agora, aí como é que você está na situação? Terremoto, todo mundo morrendo. Aí como é que você vai ter? E põe a embaixada, o consulado, para pedir um visto humanitário. Como todo visto, é uma solicitação externa, exato, né? É uma questão burocrática. Tá entendendo? Aí depois teve a situação dos venezuelanos com bolivianos, depois a gente teve os afegãos, agora a gente teve a perspectiva dos ucranianos vindo com a guerra Rússia e Ucrânia, e agora a situação do Oriente Médio. Então, me parece que o Brasil não... Aliás, me parece não. O Brasil ainda não regulamentou a lei para que possa prever, pelo menos nas situações que a gente consegue imaginar em lei, como regulamentar essa situação. E aí fica de caso em caso, vamos ver como a gente vai solucionar essa situação agora. Uma crise climática, uma guerra, uma situação emergencial, e o Brasil ainda precisa regulamentar como entrar. Ou, como fez com os venezuelanos, entra todo mundo e a gente vai vendo aqui como que a gente filtra, o que a gente vai fazer com vocês. Me parece que falta, como o doutor Floriano bem colocou, regulamentar a política nacional de imigração, o Plano Nacional de Imigração. Não há regras específicas que possam prever, pelo menos as situações que a gente já passou, para que possa, então, ser regulamentado. E aí fica tudo muito solto, vamos ver o que a gente vai fazer na próxima situação. Não só regulamentar, como seguir a regra também. Porque não adianta você regulamentar e fazer e você não seguir a regra. Vamos dar um exemplo aqui bem claro. Vamos imaginar que essa crise na Venezuela, que ocorreu alguns anos atrás, o governo não fosse o governo que estava. Fosse o governo que está hoje. Vamos só imaginar. Será que viria esse povo todo para cá? Será que o tratamento seria... Não, venham, como você falou, acabou de dizer, né? Vem que aqui a gente ajeita todo mundo. Será que ia ter interesse do governo brasileiro, que tinha uma relação diplomática com o governo venezuelano, de venha para cá, todo mundo, e não dizer, não, peraí, não vamos deixar ninguém entrar, vocês têm que ficar aí mesmo, porque o governo daí é bom, porque é nosso amigo. Por aí, mais ou menos, né? E não foi o que aconteceu isso. Aconteceu foi diferente. Abriu essas fronteiras, então todo mundo para poder fazer um ato político de peitar. Né? Tá vendo? Aí não presta, aqui que serve, tá vendo? Tá todo mundo indo para cá porque aí não serve. Aí vem aquela história Quem acolhe é o exército. Vem aquela história do comunismo, porque aí, tá vendo? O que dá? Então, quer dizer, politizou-se a situação. Infelizmente, o nosso país tem um grande problema de se politizar as coisas. Tudo se politiza. Entendeu? Em prol de A ou B, independente de posições políticas de cada um particular, mas no Brasil sempre tem esse problema de politizar as coisas. Você tem uma situação, você não consegue resolver aquela situação de uma forma humanitária, de uma forma legal. Não, você tem que politizar primeiro para dizer, pronto, então quem é que vai levar mais vantagem com isso aqui politicamente? É A ou B. Não é? Estamos agora com a questão externa também, uma eleição num país vizinho, que é a Argentina. Entendeu? Já está o negócio politizado, quem é que vai ganhar lá, porque vai ser... Um lado aqui apoia um lado, o outro lado... Aí começa aquela confusão toda. Então, vai terminar causando, não um conflito, mas vai terminar causando Gera uma instabilidade. Uma instabilidade, exatamente, entre os países por causa disso. Porque um lado quer um lado, outro... Então, infelizmente, o Brasil está politizado. Não era para ser assim. Agora, nessa questão, doutor César, claro, né? A questão do emprego de novo. O que a gente tem percebido é que quem vem de país pobre se torna, portanto, aí praticamente um
uma vítima do trabalho análogo da escravidão. Quem vem de país pobre. Para quem vem de país rico, não acontece. Ou se acontece, é muito pouco. Quer dizer, o que de fato estaria faltando? Ou seja, uma fiscalização maior, de forma ampla, ou então, enfim, falta alguma coisa que de alguma maneira possa impedir que para cá vem com a esperança de encontrar dias melhores. De repente, torna um pesadelo. Deixa eu sair daqui, porque senão eu vou morrer. Enfim, o que acontece neste campo, principalmente para que a pessoa possa sobreviver ali trabalhando, sem essa de estar mendigando nos semáforos, como a doutora Hanna pontuou muito bem, não só aqui em Brasília, em qualquer parte do país nós temos, portanto, este quadro que, com toda certeza, não agrada ao brasileiro. Pois é, Walter, me parece que, até decorrente do debate que a gente teve agora com o professor doutor Floriano e a doutora Hanna, a gente tem que analisar algumas situações que fazem parte desse cenário, né? O Brasil é um país que ele recebe os oriundos dos países da América Latina, da América Central, porque nós temos uma política de imigração que é muito aberta, digamos assim, né? Na verdade, nós temos uma política, melhor dizendo, a gente tem uma lei de imigração que é muito aberta, que permite isso tudo. É claro que atendendo até algumas situações de organismos internacionais, a própria ONU, certamente os países da América Central ali poderiam, por exemplo, os oriundos da América Central poderiam tentar emigrar para o México, que é um país extremamente fechado para a imigração, para os Estados Unidos, que é outro país extremamente fechado para a imigração, e talvez eles tivessem até oportunidades melhores, ok? Mas vêm para o Brasil muitas vezes porque, estamos falando aqui, né? Recebemos esses imigrantes, tentamos, como a doutora Hanna falou, tentamos dar algum destino para ele e acabamos criando situações mais diversas possíveis. E aí a gente pode falar assim, mas vem de países pobres. Alguns vêm de países pobres, mas que são extremamente... aquelas pessoas são profissionalizadas, né? Elas podem desenvolver outras atividades, mas, tendo em vista as nossas leis específicas, a gente acaba prejudicando essas pessoas para que elas não desenvolvam as atividades que elas já desenvolviam nos países anteriores. Então nós temos, por exemplo, engenheiros em subempregos, né? Médicos, em subempregos. Então a gente acaba tendo esse problema. Professores. Isso, e professores. Aliás, algumas situações até em que, claro, dificuldade da língua e tudo mais, mas que poderiam estar ali atendendo, como a professora Hanna falou aqui, em algumas situações de voluntariado, mas vou até mudar, talvez não voluntariado, mas uma atividade remunerada que seja organizada ali pelo Estado para poder conceder esse tipo de coisa. E vamos lá, Walter, não são somente pessoas de países pobres. Por quê? Temos uma certa dificuldade para chegar no Brasil. Nós temos um país muito grande, que fica num dos extremos, né, do nosso mundo lá. Ele tem, então, uma possibilidade de receber muitos oriundos de outros países, mas são, em volta do Brasil, países pobres. E aí a gente fica mais fácil vir da Venezuela para o Brasil do que vir da China para o Brasil, né? Eu teria que ter mais, despender mais valores. E aí talvez esses que vêm de outros países, por exemplo, do Oriente, até mesmo lá da parte ali do Oriente Médio, eles vão para a Europa, né? E aí você vai ver uma imigração muito forte na França, por exemplo, né? A gente sabe que a França tem uma imigração muito forte, e que acabam indo para esses países e que tem também políticas imigratórias menos fechadas, digamos assim, e aí acaba acontecendo essa situação. Quando então nos tratamos de diferenças econômicas dos países, a gente na verdade está tratando de situações de permanência, situações mais fáceis de atingir o resultado que é a imigração, ou seja, sair do meu país e ir para um outro país, né? Então, os exemplos dos haitianos, dos venezuelanos, bolivianos, quiçá argentinos, caso eles não consigam aí, sair do problema econômico que estão passando, vamos recebê-los aqui, vamos acabar recebendo mais uma vez e vamos dar aquele destino que a gente consegue dar com o jeitinho brasileiro, infelizmente, tá? E eu só queria lembrar uma coisa, que quando a doutora Hanna estava falando aqui, e que ela com muita propriedade falou muito bem, mas as mulheres também têm, Walter, além dessa questão toda de uma situação, não só as nossas mulheres brasileiras com de falta de isonomia nas relações de trabalho, mas também as mulheres imigrantes, e aí especialmente, professora Hanna,
já conversamos algumas vezes sobre essa questão da imigração e o tráfico de pessoas, que é muito comum acontecer nas situações, principalmente com mulheres, porque vem principalmente daquela parte da prostituição e posteriormente realizando o tráfico de pessoas aí para essa atividade tão maléfica para a sociedade. Nesse caso do tráfico de pessoas, acima de tudo, para explorar, portanto, a prostituição. Como é que fica a situação das vítimas quando as autoridades competentes, de alguma forma, desmancham, portanto, essa quadrilha, que de alguma maneira tem na cabeça nacionais brasileiros, e quem são explorados são, portanto, as pessoas estrangeiras que às vezes sequer têm qualquer tipo de registro aqui no nosso país. Uma vez as autoridades chegando neste ponto, o que aconteceria, o que acontece, portanto, com quem está sendo explorado? Ou seja, você está ilegal aqui, então eu vou te mandar de volta. Ao passo que muitos, às vezes, utilizam esse subterfúgio até mesmo para amedrontar. Às vezes, se for na polícia nos entregar, vocês automaticamente serão expulsos aqui porque vocês estão ilegais. Até mesmo acontece a dificuldade dessas quadrilhas imporem, portanto, aí dificuldades para que essas pessoas busquem, portanto, a sua legalidade. Enfim, a lei é para todos ou a lei sabe separar o joio do trigo nessa situação, doutor André? É um pouco como aquele velho ditado, né? Que a lei é uma teia de aranha e essa teia de aranha acaba sendo mais eficiente para pegar os insetos pequenos, né? E os grandes atravessam a teia toda, né? Um ditado grego, inclusive, muito antigo. Então, esse ditado, ele explicita um ponto cego, que é um ponto cego não só do tratamento dado especificamente a esse tipo de situação, mas que é o tratamento que, em geral, o processo penal dá às vítimas, né? A vítima é um grande figurante. A vítima, muitas vezes, ela é objetificada. Às vezes mal tem, e se tanto, direito à fala. Só recentemente, para você ter uma ideia, Walter, a lei determinou que a vítima fosse intimada dos principais atos processuais que fossem proferidos numa ação penal. Agora, recentemente. Até então, a vítima sequer tinha ciência de que, eventualmente, aquela denúncia que ela fez, aquele crime de que ela foi vítima, foi realmente levado a sério pelo Estado, que levou a termo aí algum tipo de persecução, investigação, responsabilização dos responsáveis. Então existe realmente um ponto cego que não é especificamente para esses casos de linocídio, tráfico de pessoas ou prostituição, etc., mas que é um problema crônico do direito penal em geral, que é realmente um certo desinteresse do direito penal e dos agentes públicos também no tratamento concedido à vítima. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que, realmente, como foi dito muito bem pela doutora Hanna, existe um quadro de, às vezes, dupla, tripla, quádrupla vulnerabilização. Então, essa mulher, ela já é vulnerável por ser mulher, é vulnerável por ser estrangeira, é vulnerável, às vezes, por ter uma prole para sustentar, é vulnerável por não ter conhecimento profundo do idioma ou conhecimento das relações sociais, das diferenças culturais do país-nação dela para o nosso. Então ela é muitas vezes vulnerável. É vulnerável também pelo fato de ser pobre. Sim. E mais vulnerável ainda se vier a ser negra. Exatamente, também. Muito bem lembrado. Então é um quadro de múltiplas vulnerabilidades que acabam se potencializando. Então essa pessoa que já não é muito bem tratada pelo processo penal, aliás, não é o propósito do direito penal tratar bem ninguém, né? Vou falar a verdade. Mas que essa pessoa que já não é bem tratada pelo processo penal já se enquadra assim, numa espiral de vulnerabilidade que acaba sendo maximizada. Então, essas pessoas, elas muitas vezes já estão num quadro de quase que de desespero econômico, né? Para realmente ter de recorrer a esse tipo de atividade econômica. O processo penal ele não serve para isso, não se importa com isso. Vai se importar com a apuração das responsabilidades, punir os responsáveis e a vítima. A vítima realmente é um problema social, a vítima realmente vai ser um problema do Estado, né? Você pode ser expulsa, pode haver um pedido de repatriação, aí são questões que extravasam o direito penal em si, que vão remeter realmente ao direito do refugiado, do imigrante, eventualmente ao direito administrativo ou uma questão ou outra do âmbito político. O processo penal realmente não tem um tratamento muito específico para isso, e isso é potencializado em decorrência dessa vulnerabilização múltipla que a doutora Hanna muito bem explicitou. Então isso realmente é um ponto cego do processo penal que deve ser debatido. Walter, deixa eu só complementar a ffala do doutor André, que eu tenho um caso específico que trata
enfim, alguns paraguaios estavam aqui trabalhando numa fábrica clandestina de cigarros, né? Eles vieram do Paraguai por meio de um transporte clandestino também, chegaram aqui numa fábrica no interior de Minas Gerais e estavam trabalhando. Ok, deflagrada a operação, o delegado da Polícia Federal verificou que tratava-se de um crime de situação análoga à escravidão e tráfico de pessoas e o descaminho e a situação do cigarro. Quando chegou a auditoria do trabalho, a auditora chegou lá? Chegou lá. Depois de alguns dias. É raro, doutor? O número de nossos auditores é muito pequeno para o país que a gente tem, né? Não é culpa dos auditores, não, pequeno. É um número muito pequeno. Chegou-se lá uma auditora fiscal do trabalho, e ela fez o relatório, né, da situação das condições do emprego, se era insalubre, se era perigoso, se tinha alojamento, se tinha alimentação, e fez o relatório. Finalizado o relatório, eu sou criminalista e internacionalista. Eu perguntei para a auditora, sim, e o que se deu com os venezuelanos? A gente liberou eles depois da delegacia que prestou depoimento. Mas existe um regramento dizendo que deve-se perguntar se tem documentos, né? Vocês querem se regularizar, vocês querem ser encaminhados para algum programa do Brasil, vocês querem tirar sua documentação de imigrante aqui no país, vocês querem a capacitação, tem que se oferecer. E existe um protocolo, existe uma diretriz, um protocolo para os auditores fiscais do trabalho, para que em situação de trabalho escravo, verificando que a pessoa é imigrante estrangeiro, possa se dar um encaminhamento para a regularização desse cidadão, né, dessa pessoa em território brasileiro. A auditora desconhecia a legislação. E aí liberou-se os paraguaios e eles ficaram soltos no Brasil ao léu, sem ter documentação. Pois é, inclusive, doutora Hanna, quando o doutor Floriano falou sobre questões previdenciárias, eu lembrei aqui na hora da lei do seguro-desemprego, porque em sendo reconhecida a situação análoga a escravo, você tem direito a 3 parcelas de seguro-desemprego. Exatamente para você poder, pelo menos naqueles 3 meses ali, inclusive as 3 parcelas do valor de um salário mínimo, para que você possa, naquele período ali, sobreviver e saber o que você vai fazer. Ou seja, no mínimo há aí uma falta de, não só uma falta de conhecimento, mas também uma falta de percepção dos direitos daquelas pessoas. Muito bem, né? A gente não chama de cidadão ainda, né? Porque não é um cidadão brasileiro, mas a percepção de direitos daquelas pessoas que, inclusive, devem chegar aos órgãos de governo para poder requerer o seguro-desemprego e tudo mais. Inclusive, uma questão que os internacionalistas brigam muito é para que a gente não use mais a palavra de imigrante ilegal. Isso porque essa nomenclatura de ilegalidade gera um medo nessa pessoa vulnerável que desconhece a legislação, que desconhece os seus direitos e, portanto, tem medo. Não, eu era ilegal sim, não, eu estava preso aqui mesmo. E ela se cala, ela fica reprimida por ser identificada como ilegal, uma pessoa que estaria, então, infringindo a legislação, infringindo a lei, e às vezes ela não denuncia, ela não sabe a que órgão recorrer, ela fica com medo de denunciar aquela situação. Então, usa-se aí outras nomenclaturas pelos internacionalistas, como imigrante indocumentado, irregular, mas tentamos abolir a expressão ilegal, justamente para não dar esse sentimento de... A expressão ilegal é muito pesada, ela é muito contundente. Existe uma questão também que vale a pena salientar, é que algumas organizações que ajudam esses refugiados, os imigrantes, não vou citar nomes aqui, claro, que levam muito para o lado religioso, certo? Algumas organizações que recebem dinheiro do governo federal, verbas federais, para justamente fazer esse trabalho de imigração, de apoio, mapeamento, a casa do imigrante e tal. E na hora H, não, se você é muçulmano, não vou lhe ajudar, não. Se você é católico, eu lhe ajudo. Então, entre aspas, se é um venezuelano, que lá a região maior é católica, então você ajuda o venezuelano. Mas o homem que vem do Senegal, vem do país do Haiti, que é muçulmano, já por si só já tem aquele medo, muçulmano, meu Deus, por exemplo, jogar alguma bomba, entendeu? Eles não são amparados. Tem muita reclamação, que a gente tem muito contato, como as comissões, com esse pessoal, essas associações, e dizem
que algumas entidades que recebem verba para ajudar a todos, não. Elas, não, vamos ajudar aqui, que é nosso interesse. Aqui nós não ajudamos. Então ainda tem esse problema ainda. A distribuição de verbas, que é para ajudar para uma coisa igualitária, não está sendo feita de forma igualitária, está sendo feita. Então, isso é outro ponto que nós vamos levar ao Ministério da Justiça também, isso. Está entendendo? Vamos... A pauta é grande para chegar no Ministério da Justiça, né? Vamos ver se dá para falar tudo isso, né? Vamos levar ao Ministério e essas coisas. Então, e outra coisa que a gente tem que ver é a seguinte, a questão que é o brasileiro lá fora, também é uma questão migratória também, para a gente, né? Para a comissão. Nós preocupamos muito com quem está aqui, né? Mas o nosso brasileiro lá fora. Tolhidos de muitos direitos também, né? É difícil você ver que tem um brasileiro lá fora pedindo esmola em sinal. Eu, pelo menos, desconheço. Pode até ser que tem, mas eu desconheço. Tem muitos brasileiros lá fora pedindo esmola. Não tem. Realmente vão, uma vez, para um subemprego, né? Tem uma qualificação muito superior na hora do trabalho. E eu me lembro muito bem, na época de faculdade, ver como é que são as coisas, né? Tinha colegas na faculdade de Direito, pessoas de poder financeiro alto, né? Que tinha e dizia, vou morar 6 meses na Inglaterra. Aí quando voltava, pai, trabalhei de babá. Trabalhei de cozinheira. Uma experiência sensacional. Aí não, assim, e aqui na sua casa, tu lava um prato na sua... Então, quer dizer, tá entendendo? Então, quer dizer, tem gente que acha que não, isso foi... Eu trabalhei de pedreiro nos Estados Unidos. Eu conheço gente rica que foi para os Estados Unidos para trabalhar de jardineiro. Pai, trabalhei aqui, que maravilha. Mas... A síndrome do vira-lata. Vai cuidar do seu jardim em casa? Não quero. Não, mas aqui tem quem cuide. Então, é uma coisa engraçada. Lá você se desvaloriza. Chegaram a ver para mim e falaram assim, você iria morar nos Estados Unidos? Rapaz, veja só, é tão complicado para o advogado morar nos Estados Unidos. Primeiro ele tem que fazer um curso de inglês jurídico, não sei aonde. Depois o cara tem que estudar a legislação de lá. Você tem que fazer a prova da ordem de lá. Eu vou terminar... com 70, 80 anos de idade, me aposentando e não consigo advogar lá. Aí você não iria para trabalhar em outra coisa, rapaz, só se fosse para uma coisa boa, porque eu ganho muito dinheiro. Agora, melhor do que eu saí daqui para os Estados Unidos para ser pintor de parede, para trabalhar, eu não vou, eu estou muito bem no meu país, tá entendendo? Então, realmente, eu acho que aquele que vai lá para fora é porque o negócio no país dele não está dando certo. Entendeu? No Brasil tem essa cultura um pouco diferente, que você ir lá para fora para fazer esse subserviço, né? É uma coisa ótima, né? Conversávamos em uma off opção de aqui, vida, né? Para você aprender, bonito, né? Conversávamos em off, né, o Walter, que existe essa tendência mesmo de uma impressão que foi incutida em nós, aqui falando em nós brasileiros, de que migrar para um país estrangeiro, Europa ou os Estados Unidos, nos traria uma capacidade financeira maior, mas em detrimento de quê? Da nossa dignidade, onde aqui nós temos, né, vários direitos e garantias. E assim eu ressalvei para o Walter que nos Estados Unidos não tem acesso à saúde, educação, nada é gratuito, nada é de graça, mas todo mundo quer ir para lá. É uma impressão popular que a gente tem de ser, acho que é um sadomasoquismo até, né? Você vai ser submetido a uma condição menor do que o que você já tem aqui em prol de um salário em dólar, mas que talvez não seja compatível com o que você poderia receber aqui dentro da sua dignidade, exercendo suas capacidades. Isso a senhora não pontua a dificuldade que a pessoa tem para entrar lá quando ela quer ser clandestina. Não consegue, portanto, a documentação. Bom, nós estamos fechando a primeira hora do nosso debate. Passou rápido. Mas nós vamos voltar na segunda, viu? Doutor André, doutor Floriano, doutor César, doutora Hanna. Peço licença, portanto, para que possamos ir para o nosso intervalo. Já a gente estaremos de volta e vamos dar sequência ao nosso Justiça na Tarde debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 16 horas mais 6 minutos. Estamos de volta com o nosso debate dentro do Justiça na Tarde, já entrando também na sua segunda hora. Muito obrigado a você que nos acompanha pela 104,7 FM, como também nos acompanha pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. O nosso assunto hoje aqui está voltado mais para a condição aí do imigrante que vem para o Brasil, às vezes vem para encontrar um novo horizonte, dessa forma ter uma vida mais agradável, como também outros vêm como refugiado. O país que o acolheu, então para cá
as pessoas vêm. E o que nós estamos aqui abordando, justamente as dificuldades que essas pessoas enfrentam, acima de tudo, pela nossa máquina pública, que de alguma forma não tem aquela celeridade para que a pessoa, de alguma maneira, possa ter ali a sua documentação e, dessa forma, buscar os demais itens dessa documentação para que possa, então, ter ali o seu emprego, ter a facilidade também de buscar dentro do campo do negócio, de repente essa pessoa tem aí o tino para os negócios, e aí, né, comprar terras e outras coisas mais, então, terra para estrangeiro vende, não vende, então tem muita coisa que de alguma maneira precisa ser desmistificado ou esclarecido, portanto, para que as pessoas de alguma maneira, aquelas que aqui estão, elas possam buscar aí as suas oportunidades, porque muitos não sabem que temos leis que de alguma maneira faz com que essas pessoas alcancem os seus objetivos, mas como não tem o esclarecimento e essas pessoas não sabem onde buscar, então terminam perdendo aí esta grande oportunidade. E nós estamos hoje aqui com os nossos convidados, Dr. César Alexandre Marinho, que é professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Estudos Jurídicos em ênfase em Direito Internacional, doutora Hanna Gomes, advogada e professora, também do Direito Nacional, como também do Direito Internacional, doutor professor André Figueira, também advogado constitucionalista, também criminalista, e o doutor Floriano Teixeira Filho, advogado, presidente da Comissão Especial de Direito Imigratório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. São, portanto, aqui os nossos convidados. Agora, interessante, a gente falando aqui, a gente remonta um pouquinho para a nossa história, quer dizer, quando o Brasil buscou para poder povoar um pouco mais esse nosso Brasil de tamanho continental, foi na Europa, como também na Ásia, e trouxe, portanto, aí europeus, a exemplo da colônia italiana, germânica, que se faz muito presente aqui no nosso país. A gente agradece muito também a eles, como também tivemos aí a colônia japonesa, que também veio para cá, o governo foi buscar, e que também como foi buscar na marra, né, na base do chicote, na base dos navios negreiros, os escravos na nossa África, que aqui vieram e não tiveram qualquer tipo de oportunidade quando, depois de quase 400 anos, e tem gente que ainda acha que foi pouco, quando acabou, portanto, aí a escravidão no nosso país, quando essas pessoas que aqui, de certa forma, exerceram, portanto, inúmeras atividades, não receberam qualquer indenização da forma com que vieram para cá e dessa forma trabalhar. Quer dizer, tudo isso de alguma forma teria alguma consequência pelo que hoje nós damos o tratamento para os nossos imigrantes, para os nossos refugiados? Teria alguma coisa histórica nesse campo dessa situação? Quem é que poderia, de alguma forma, entre os senhores aqui, nos trazer mais detalhes a respeito dessa questão? A questão histórica, né? Vamos lá, professor de tudo, Floriano. Né? Não, como diz, o Brasil é um país maravilhoso, né? Todo mundo quer vir para cá. Então, acho que desde a época... Mas teve gente que não queria vir, veio na marra. Exato. Na época da colonização, né? Já vieram os portugueses, aí depois vieram os escravos. Então, isso tudo é uma coisa muito histórica, né? Então, a gente estava comentando sobre a questão da imigração. O trabalho escravo muito vem, às vezes, encomendado, né? Já vem aquele povo de fora encomendado já para fazer aquele tipo de trabalho escravo, né? Dificilmente, a não ser quando tem uma imigração muito grande, como essa questão da Venezuela, a questão dos haitianos, né? Que eles vieram, então se recruta esse pessoal. Mas eu acho o seguinte, como já esse é histórico no país, do Brasil, de vir gente de fora para cá, os italianos fugiram da época da guerra, né? Foram para o sul do país, entendeu? Então é o seguinte, ou você vai encomendado, ou você vai porque está fugido, ou você vai porque gosta, mas vai todo mundo para o Brasil, né? A questão é essa, né? Entendeu? Agora, eu acho que tudo isso, Walter, colega aqui de bancada, é importante, tudo tem que ter um início. Eu vou dar um exemplo aqui, lá em Pernambuco, em Recife, a Prefeitura da cidade do Recife, junto com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, está instituindo o censo migratório no estado. Então, acho que para tudo você tem que começar a saber quem é que é o imigrante ali. Você não pode chegar assim de uma forma generalizada, não, vamos fazer uma política aqui, você não sabe quantos tem. Você tem que saber realmente quais são, quantos são deficitários, quantos não são. Então tem gente que tem dinheiro. Você vê, lá nós temos um problema muito grande de chineses, entendeu? Que os chineses chegam ali, né, de lá, muitos vêm para São Paulo, né, mas muitos ficam lá. Então lá, de vez em quando tem confusão lá, tem uns prédios lá de luxo, que a polícia bate e tem bem 50, 60 chineses em cada apartamento,
morando Em cada apartamento? Cada apartamento. Agora é apartamento grande também. Apartamento de 250 metros quadrados, na área central do Recife. Entendeu? Que tem 2 prédios de luxo lá, né? Senão é um prédio famoso, que tudo de anormal acontece nesse prédio, né? É um prédio de luxo, mas é um que... Esse prédio já caiu um menino, coitado, lá houve aquele problema do menino que morreu, faleceu. Esse prédio, são as torres gêmeas, eles chamam, né? Entendeu? Agora só é uma, a outra é certinha. Só é a primeira que dá confusão. Teve um cidadão lá que morou na cobertura, que levou tudo quanto foi gente. Encheu um carro de mulher, levou pra lá. Isso foi no Brasil todo sabendo. Levou lá, dava festas e mais festas na cobertura, né? Teve a questão, infelizmente, do menino Miguel, que ele veio a óbito, né? Que ele caiu, sim, né? Lamentável. E tem a questão dos chineses, né? Que lá é complicado. De vez em quando a polícia bate lá, meu amigo, eles acham chinês até dentro da área de serviço ali no negócio. Aí sai levando. Teve já uma outra que jogou uma mala de dinheiro pela janela. Foi tudo nesse prédio. Esse prédio ele é um prédio sui generis. Tudo que acontece nesse prédio lá. Impressionante. Aí tem que ser feito o censo. Tem que ser feito. Acho que essa iniciativa da Prefeitura do Recife deve ser copiada pelas outras prefeituras, pelos governos do Estado. Porque para você tratar o problema, você tem que saber qual é o problema. Entendeu? Se você tem uma doença, eu vou tratar, eu estou com uma doença aqui, mas você não sabe qual é a grandiosidade da doença. Tem que saber qual é a homeopatia que você vai usar para aquilo. Então, primeiro você tem que saber realmente quem é os imigrantes. Aqueles que ficam escondidos, mesmo que a doutora Hanna acabou de ter medo. Eu sou ilegal, não vou aparecer, porque senão eu vou preso. Às vezes são coagidos pela própria polícia, que chega na hora, olha, se você me der dinheiro aqui, você vai ver, você está preso. Entendeu? Então tem que ter uma conscientização, fazer um censo. Conscientizar esse pessoal a se cadastrar. Pronto, o problema agora é esse aqui. Então, diante disso, nós vamos começar a trabalhar a nossa política de imigração aqui na cidade, no estado. Isso tudo é o início para alguma coisa. Pelo menos está se iniciando alguma coisa lá. Isso é muito importante, esse convênio da Prefeitura com a Universidade Federal Rural, para sair esse censo. Aí, respondendo ainda a sua pergunta, você é difícil você falar, porque o Brasil é maravilha, né? Todo mundo quer, ou forçado, ou do jeito que quer vir para o Brasil. Por quê? Como a gente acabou de falar, nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista, né? Aqui no Brasil tem. Então, é melhor. Aqui eu trabalho de sol a sol, ganho isso e acabou. No Brasil eu vou porque eu tenho hora extra, eu tenho não sei o quê, eu tenho convenção coletiva. Então é melhor trabalhar lá do que aqui. E lá ainda até para o seu trabalho que eu posso reclamar depois. Aqui nos Estados Unidos não tem. Então, quer dizer, com isso você vai vendo as dificuldades que tem lá fora, aqui no Brasil não tem. Então, é um país grande, é um país continental, cabe todo mundo, então vai estar vindo e cada vez vai vir mais. Não tenha dúvida disso, não. Nós temos uma política migratória que não existe. Ela, pelo menos, estão se prometendo que ela vai começar agora. Eu espero que realmente comece. Começar para poder colocar. Inclusive, tem que ter regras. Eu acredito que tem que ter regra. O próprio imigrante ou refugiado, seja lá o que for, ele tem que seguir a regra do país também. Entendeu? Porque se o camarada comete um crime aqui, ou comete uma besteira, ele é preso. Eu estou aqui, capaz criminal que eu não faço, é preso. Nos Estados Unidos, o cara vai mesmo pra cadeia mesmo, se lasca todinho lá e depois é deportado, depois de cumprir a pena. Aqui no Brasil, não, dá um jeitinho, não, é estrangeiro, não. Esse aqui é o ponto que eu queria ver com o doutor César, porque a gente vê e acompanha aí o trabalho que é desenvolvido quando se resgata pessoas que estão ali na condição análoga à escravidão e são pessoas estrangeiras. Vizinhos nossos aqui da Bolívia, do Peru, do Paraguai, podemos ter também de países mais distantes. Aí vem a notícia, olha, resgatamos X de pessoas que aqui estavam na condição análoga à escravidão. Ponto. E aí? Qual é o futuro dessas pessoas? Para onde é que elas vão depois que o Estado realmente toma conhecimento? A gente imagina que ali tem pessoas legais, como também tem pessoas ilegais, ou seja, com documentação, sem documentação. E aí, o que acontece com essas pessoas? Elas são mandadas de volta, elas são assentadas dentro da legalidade, o Estado de alguma forma proporciona de alguma maneira e facilitar para que elas tenham, portanto, o seu emprego dentro do que preconiza a nossa legislação. O senhor tem notícia disso, doutor César? Que bom, Walter. Olha só. Só retomando uma questão que você começou esse segundo bloco, que é só tratar um pouco, bem rapidamente, quanto a essa questão histórica, né? Opa, isso é bom. Porque, só para contribuir aí, a gente tem uma situação em comum, que é, durante as ondas migratórias, a gente teve, então, claro que alguns que vieram, como você muito bem pontuou,
sem querer vir, mas outros que vieram com vontade de vir, alguns japoneses que mudaram, inclusive... Graças a Deus vieram, né? Exatamente, mudaram inclusive ali, né? Tem o bairro da Liberdade de São Paulo, poloneses, na Segunda Guerra, alemães na Segunda Guerra também vieram, né, para o Brasil. Cada um trouxe a sua contribuição. Exatamente, vieram para o Sul, desenvolveram ali, inclusive, situações diferentes, né, do nosso país, que era um pouco mais, digamos assim, tropical, e eles conseguiram ir para um clima mais friozinho lá no sul, né? E aí foram para lá. Nossas maiores imigrações são o estado de São Paulo e a região sul do país, normalmente, atualmente, né? Mas tem uma questão interessante, que aí é a questão histórica. Essas ondas acontecem, em determinado momento a nossa legislação muda, né? Então a gente recebeu, durante o período logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos estrangeiros, oriundos da Europa, mas na década de 80, com o Estado, durante o regime militar, ele fechando não digo fechar as fronteiras, mas ele reduziu a nossa capacidade de receber esses imigrantes. Então ele criou uma lei na década de 80 um pouco mais rígida, para proteger inclusive o Estado brasileiro, as fronteiras, e também para proteger os empregos, digamos assim, os postos de trabalho para brasileiros. Uma questão mais me parece mais natural daquele momento do governo que vivia no regime militar e pensava dessa forma. Mas aí, em 2017, vem a nova lei aí de situações migratórias, né? E aí a gente tem, Walter, essa condição de permitir que um arcabouço jurídico possa dar a todos aqueles que vêm a ser imigrantes no Brasil, independente se eles estão de forma lícita ou não, que ele possa ser atendido como uma pessoa que tem direitos, tá? Então, a gente estava acabando o bloco anterior falando que, ao ser reconhecida ali uma situação análoga a escravo, prática do crime realmente acontece. Muitas vezes não conseguimos pegar aí os manda-chuvas desse crime, né? Mas essas pessoas que ficam... que estão ali trabalhando na situação análoga a escravo, ela tem alguns direitos brasileiros. Então, elas são recebidas pelo país, como a doutora Hanna falou, elas devem passar ali por uma triagem para saber às vezes até para saber se querem voltar para os seus países, porque, como o doutor Floriano falou, às vezes eles vêm encomendados para cá, né? Eles não vêm aqui de uma forma própria, né? Quando a gente vê que são cidadãos de um país que vieram simplesmente para poder fazer um determinado trabalho e não conseguiram voltar. Por quê? Por causa daquelas situações que a gente sabe de teria que pagar a passagem, porque eu já paguei a passagem de vinda, você vai ter que continuar trabalhando para poder pagar a passagem de volta, para pagar aqui a sua subsistência aqui, eu te vendo uma pasta de dente a R$30, e aí você tem que devolver isso aqui para mim, porque afinal eu estou te dando a pasta de dente, a moradia e tudo mais. Aquela verdadeira situação análoga a escravo. Que não é de hoje que isso acontece no Brasil. Isso, né? E aí quando ele consegue, entre aspas, se libertar disso aí, o Estado brasileiro deve prover, e aí são realmente, realmente aquilo que a lei fala, ele deve prover ali uma série de direitos, como eu falei antes de encerrar o primeiro bloco. Por exemplo, o direito ao salário mínimo, ainda que ele não tenha contribuindo para nada dos nossos sistemas de seguridade social. Mas ele tem direito ali a 3 parcelas do salário mínimo, até para que ele possa se manter. Ou seja, não há por que deixar ao léu aqui. Eu só... não posso, Walter, entrar ainda na parte criminal, porque aí o doutor André e a doutora Hanna podem falar com muito mais propriedade com relação ao fato dele estar de forma irregular no país. Então vamos lá, se existe uma condição análoga a escravo, certamente vai se verificar ali. Essa condição análoga a escravo, além de ser uma condição análoga a escravo, você tem direitos trabalhistas que foram afrontados. Então caberia sim a uma defensoria pública, por exemplo, ingressar com uma ação trabalhista requerendo os direitos relativos àquela relação de emprego. Afinal, ele tem uma igualdade com os brasileiros, ok? Afinal, ele está... Me corrija se eu estiver errado, doutora Hanna. Professor, aliás. Ele é, inclusive, residente no país. Então, se ele está aqui trabalhando, morando, ainda que não tenha a documentação necessária para trabalho, por quê? Walter, todos nós trabalhamos, todos, sem extinção. Temos que ter carteira de trabalho assinada. Porque trabalhamos com uma relação de emprego. Mas queremos trabalhar. Para isso, quando os venezuelanos entraram, tinha lá as nossas emissões de carteira de trabalho, para que ele pudesse ter o registro da carteira e, com isso, ganhar
todo aquele arcabouço de direito trabalhista de forma mais tranquila para se reconhecer. Porque senão eu teria que reconhecer um vínculo empregatício na Justiça do Trabalho para depois conceder, claro que a reboque ali, né, conceder direitos trabalhistas para esses empregados. Mas, veja, o fato dele estar numa situação irregular no país não significa que eu vou deixar o Léo. Até porque não poderia fazer isso aí, porque seriam aqueles que, no final das contas, estariam em situações de subempregos novamente, ou então uma nova condição análoga ao escravo, porque deveria subsistir, ou então mendigando na rua. Né? Então a gente tem essa situação toda que a gente tem que reconhecer, Walter, principalmente, e aí eu entendo que principalmente ao reconhecer um crime praticado por terceiros brasileiros ou não, beleza? Mas que reconheçam uma situação análoga ao escravo, é primordial que o governo brasileiro se pronuncie no sentido de acolher essas pessoas, dando a elas, pelo menos naquele momento, o mínimo de dignidade. Por quê, Walter? A gente sabe que a situação análoga à escrava, a primeira coisa que você tira do ser humano é a sua dignidade. É dito, posto pela legislação que quando a autoridade policial, a autoridade judiciária, as autoridades que fiscalizam o trabalho verificam essa situação de trabalho análogo, ela deve fazer o resgate. O que é esse resgate? São operações policiais do Ministério Público, do Judiciário, que vão acolher essas pessoas e devem proporcionar a sua regularização documental, né, proporcionando aí a emissão da carteira de imigrante, me esqueci agora o nome próprio, é o CRNM de imigrante, é a carteira de identidade da pessoa imigrante, para que ela possa, então, emitir os outros documentos, seu CPF dentro do território brasileiro, sua carteira de trabalho e possa, assim, exercer os direitos da vida civil. É preciso lembrar que a pessoa imigrante, ela é uma pessoa, ela é um sujeito dotado de direitos e obrigações, claro. E com isso, deve-se oportunizar, o Estado brasileiro deve oportunizar essas pessoas a regularização da sua situação. Verificando, por exemplo, uma situação prática, que ela veio para o Brasil de uma forma irregular, sendo coagida, ameaçada, sob algum tipo de violência, é possível oferecer o retorno para sua casa. Se ela quiser, custeado pelo Estado brasileiro, ou que ela permaneça aqui no Estado brasileiro mediante uma indenização que aqui pra gente é o auxílio-desemprego, para que ela possa se sustentar por 3 meses e então ali arrumar sua documentação para que ela possa se manter com as próprias pernas. Então, essa situação do trabalho, análogo à escravidão, a pessoa é resgatada. Então, ela não pode, é importante que os nossos ouvintes, quem eventualmente esteja nessa situação, esteja ouvindo isso, ou alguém que esteja praticando essa conduta, lembre que essa pessoa resgatada é dotada de direitos e ela pode sim buscar as autoridades policiais, seja qualquer delegacia que for, e denunciar essa prática e tentar ver-se livre dos seus algozes, buscando regularizar a sua situação. Doutor André, claro, né, que quando o estrangeiro vem para o Brasil, principalmente aquele que entra na condição clandestina, é evidente que existe uma preocupação, não só a nível de Brasil, mas qualquer estado onde chega ali uma pessoa de uma outra nacionalidade, como foi dito também aqui pelo próprio doutor Floriano, nessa guerra aí do Hamas com Israel, temos aí essas nacionalidades de alguma forma vindo para o Brasil, e as autoridades têm de verificar quem é quem, essa questão toda. Quer dizer, é importante, né, saber separar o joio do trigo, uma vez que muitos que entram aqui nem sempre entram com aquela excelente intenção de aqui estar, trabalhar, ter a sua família e aqui viver. Tem muitos que vêm para se esconder, né? Ou seja, criminosos que cometeram seus delitos nos seus países de origem, correm para cá por entender, o Brasil é muito grande, jamais vão me achar, essa coisa toda. Mas quando essas pessoas são achadas, elas são extraditadas, né? Ou seja, foge totalmente da sua condição de refugiado ou de imigrante, né, doutor André? Sim, sim. É impossível não lembrar daquele exemplo famoso do Biggs, né? Sim. Eu acho que boa parte você falar dessa... quem foi o Biggs, porque muita gente não vai entender que foi um assaltante de banco da Inglaterra, pagador, né? O trem pagador, uma fortuna, né? E ele conseguiu fugir para o Brasil e que viveu, assim, nadando em ouro durante muito tempo, né, doutor André? Durante muito tempo, e boa parte dessa fama, essa má fama que o Brasil até hoje carrega, infelizmente, de ser uma espécie de país acolhedor para criminosos, vem do caso dele, né? E o caso dele foi uma confusão desgraçada gerada pelas próprias autoridades britânicas, né?
que em um dos pedidos de extradição, inclusive, cometeram erros formais, né? Então ele não foi extraditado, a extradição dele foi negada por parte das autoridades brasileiras por erros das autoridades britânicas, né? Não foi nenhuma questão nossa, né? Mas o que se divulgou, é claro, né? Como ele era uma pessoa muito gregária, carismática, né? Aquela coisa de que era um oba-oba, samba, o dia todo, né? E que as autoridades brasileiras é que teriam sido excessivamente lenientes, né? Nada disso, na verdade, quem cometeu os principais erros que levaram à permanência dele aqui durante tão longo tempo foi realmente por parte das autoridades do Reino Unido. Então, boa parte da reputação que o Brasil tem nesse âmbito vem desse equívoco, digamos assim, né? Mas os pedidos de extradição, eles são formulados e são deferidos cotidianamente, diariamente. O Brasil não é um vale-a-couto para criminosos, né? Por assim dizer, não é um país leniente para criminosos. Em relação a essa triagem, realmente é uma situação muito difícil, porque, de fato, muitas pessoas vêm completamente sem documentação. Isso, de certa forma, é até um pouco esperado, né? Daquelas situações, como eu mencionei, de imigrantes que se veem forçados a sair fugido da sua terra natal, às vezes por uma situação de guerra, como está havendo em Gaza, né? Uma guerra civil, como houve na Líbia, quando houve aí a derrocada do Gaddafi, ou diante da insurgência aí de grupos radicais fundamentalistas que tomam poder no seu país, como aconteceu no caso do Afeganistão. Então, muitas vezes as pessoas realmente têm de sair fugidas e isso implica em abandonar tudo. Realmente é uma situação limite que essas pessoas entram no Brasil sem qualquer tipo de documentação. Essa triagem, às vezes, é até um pouco impossível. Como é que você faz essa triagem, né, mínima, sem saber, às vezes, até de onde a pessoa veio, né, sem ter acesso ao idioma, à língua. O fato da pessoa ter vindo de um determinado país não quer dizer que ela seja originária de lá. Essa é uma situação realmente difícil de se ponderar, especialmente porque essas pessoas são realmente sujeitos de direito, como bem disse a doutora Hanna, e o Estado não tem aí uma justa causa, digamos assim, para manter uma monitoração em massa de um grupo específico. Isso seria medonho, né? A descrição disso já é assim, medonha. Os Estados Unidos, inclusive depois do 11 de setembro, realizaram isso, e é um dos capítulos mais tristes e lamentáveis da história americana, né? O tal do Patriot Act, né? Que autorizou a monitoração indiscriminada não só de estrangeiros, como dos próprios cidadãos. Até hoje tem efeitos, né? Uma monitoração em massa de celulares, aparelhos eletrônicos, dispositivos eletrônicos e telemáticos, né? Para saber realmente como cada um, quem conhecia quem, as comunicações. Então é uma vigilância em massa que gera consequências terríveis, inclusive para a própria sobrevivência da democracia. Então, no que diz respeito a isso, é sempre necessário fazer essa ponderação. É preciso realmente que o Estado brasileiro cuide vigie, né? Cuide da segurança da sociedade brasileira, né? O Estado brasileiro é obrigado a fazer isso. Por outro lado, sempre respeitando aí a situação muito específica, muito vulnerável, a subjetividade dessas pessoas que não têm outra alternativa a não ser fugir dos seus países. Tem a questão aí de extraditado e extraditado, né? Isso é muito específico. Porque primeiro tem a questão dos tratados, né? Tem os tratados de extradição, que se o Brasil não tiver tratado de extradição com outro país, ele não sai nunca. E nós temos o caso até, que é a última palavra do presidente da República, se realmente vai ser extraditado ou não. Nós tivemos um caso bastante recente agora, do caso de César Battisti, né, que chegou até essa casa aqui, o Suprema decisão, né, e no final a Itália pedia, né, na época do governo, não, aí quando entrou outro governo, pegou e extraditou, entendeu? Então, nesse ponto, doutor, só me permite uma curiosidade criminal. Né? A gente tem um tratado bilateral com a Itália sobre processo penal, sendo que o primeiro artigo diz que não extraditamos os nossos nacionais italiano e brasileiro em caso de cometimento de crime. É um tratado de colaboração mútua, bilateral, na matéria processual penal, em que cometeu o crime a gente não vai extraditar italiano e brasileiro. Outras questões a gente comenta, mas para que serve um tratado bilateral de matéria penal se a gente não vai extraditar que justamente o problema maior é esse, né? É bom lembrar do caso do Pisolatti, né? Pisolatti, Robinho. Foi bem temperado. Exatamente. Né? Pisolatti foi extraditado pela Itália. E se você termina, você
mais uma vez, questão política, né? Você acha que, não, vamos extraditar, não vamos. O Batista foi o caso mais emblemático que nós tivemos, né? Chegou ao ponto dele ficar, vai ou não vai? Aí ele até foi. Aí quando assumiu o governo, todo mundo, agora ele vai, né? Aí ficou aquela fugiu, né? Ele fugiu para Bolívia, Paraguai, pegaram ele lá, trouxeram para o Brasil, porque lá na Bolívia parece que não tinha. Não, acho que foi direto. Não tinha relações com. Não, ele não tinha relações, parece, com a Itália, não estou lembrado. Aí voltou para o Brasil assim, agora ele vai. Deixa eu botar um ponto aqui que eu acho que é importante quando, no início, o doutor Floriano falou a questão da religião. Quer dizer, o Brasil, enquanto muitos países aí degladiam, né, muçulmano de um lado, judeu do outro, ou outras nacionalidades, aqui no Brasil, aparentemente, temos uma convivência harmônica, onde nós temos do lado, portanto, de uma sinagoga, nós temos uma mesquita. Por outro lado também, se a gente for aqui no cemitério Campo da Esperança, que é o cemitério principal aqui de Brasília, tem uma área própria onde era dividido ao meio. De um lado são sepultados os muçulmanos, do outro lado são sepultados, portanto, os judeus. Quer dizer, essa aparente calma aqui no país, onde cada um professa a sua religião, onde não se vê degladiando nem um lado nem o outro. De que forma a gente poderia entender a este ponto, quando em outros países que não são desses nacionais, acontecem realmente contendas e outras coisas mais, atentados e outras coisas mais. Quer dizer, seria a nossa cultura, o jeito do brasileiro que tem para tratar todo mundo igual? Quer dizer, essa é a aparência? Eu diria, o que seria? Eu diria, Walter, que o radicalismo está chegando no Brasil agora. Que no mundo todo já existe há muito tempo, né, em questões políticas, religiosas e outras. E no Brasil, realmente não. O Brasil sempre foi um país muito amigo de todo mundo. Agora que nós tivemos, nos últimos anos, um radicalismo político, que nunca tinha se visto no país. Entendeu? Estamos passando por esse momento de radicalismo político. Tanto temos hoje, a gente pode dizer, não tínhamos isso, né, antigamente. Né? Hoje temos, como dizem, a extrema esquerda e a extrema direita, aquela questão radical de lados políticos. Então, eu digo que é agora que nós estamos começando a ver isso. E o que mais preocupa no Brasil, por essa falta de radicalismo que está tendo um pouco agora, mas graças a Deus não é uma coisa que está levando a uma guerra, né? Só questões ideológicas, até briga de família, de amigo, tudo não chega a ponto de guerra. O que mais o Brasil é preocupante é a questão da segurança. Essa questão dessas quadrilhas, que são quadrilhas, né? PCC e outros, né, que existem pelo país, milícias, tudo que estão se degladiando no Rio de Janeiro. Tem até uma piada que o pessoal está dizendo, né, que não vai ter perigo não de vir ninguém do Hamas para o Brasil não, porque quando chegar no aeroporto do Rio já vai perder a mala com as armas dele, né? Aí ninguém não vai ficar sem arma, quando ele pegar a linha vermelha ele vai ser logo assaltado, aí vai ficar sem dinheiro, aí não vai poder ser terrorista em canto nenhum. Tem até uma piada em relação a isso. Então, o que preocupa no país hoje, ainda bem essa questão religiosa, não existe nenhum ponto, pelo que até que saiba. O que existe é isso. Mas isso seria assim, um trabalho desenvolvido pela nossa diplomacia, ou porque o povo é diplomata? Eu acho que o povo brasileiro é diplomata. Eu acredito que... Acho que a própria Constituição do Brasil, pela parte da que a gente estava falando, né, nós somos compostos por várias ondas migratórias. É aquilo que a gente falou, né? Tem gente de várias partes do mundo. Existe, claro, tem que se dar o valor também à diplomacia brasileira, porque ela sempre foi muito bem amigável, nunca foi de guerra, sempre foi um país bem de tentar resolver da melhor forma, um jeitinho brasileiro de tentar conseguir as coisas, né? Agora, infelizmente, o que preocupa hoje é a questão da segurança. Essa questão de segurança, de guerra entre milícias e facções, tudo, que está se vendo no Brasil hoje. Queimaram um trem, gente, pelo amor de Deus. Não ficaram satisfeitos com o ônibus, não. Queimaram um trem de ontem para hoje. Quer dizer, nós vamos parar. Daqui a pouco vão queimar um avião no aeroporto. Vão entrar no aeroporto, vão queimar um avião. Não dá ideia, doutor. Quer dizer, não estou dando ideia, não, mas do jeito que o negócio vai, se não abrir do olho, né, tem que tomar muito cuidado, porque, vou dizer uma coisa, isso é preocupante, entendeu? E eu espero que as autoridades tomem uma providência em relação a isso. E nessa brincadeira toda, aí entra também o imigrante. A gente acha que não, mas entra também, porque ele está no meio dessa confusão toda. Aí você vê, como a gente fala, da mesma forma que um PCC da vida está recrutando até pessoas para fazer curso de direito, para se formarem advogados, para poder defender eles, entendeu? Dizem que até pessoas para fazer concursos
Passei, né? Durante Essa concurso. questão, eu já fiz matéria desse assunto há mais de 20 anos atrás. Eu não sei. Essa história já era contada, quer dizer, com mais força agora, né? Tem gente, casos que diz que eles financiam advogados, profissionais, e até concurso para pessoas para assumirem cargo de juiz mesmo, de magistratura, para poder, Ministério Público, tudo para poder ter o controle da situação. Então nós temos, é uma coisa intrínseca que ninguém está vendo isso, é uma coisa muito essa violência escondida. urbana interna me preocupa com relação aos imigrantes quando a gente fala de xenofobia, de racismo, de intolerância religiosa, de violência em escolas, de neonazismo. E essas ideologias e esse preconceito, essa manifestação agressiva e violentas contra determinados grupos, determinadas etnias, determinadas raças, é o que me preocupa na temática que a gente está discutindo aqui da imigração. Mas, doutora, tem uma questão aí que eu vou lhe dizer, da forma que estão regimentando, pode regimentar os imigrantes também. Sim. O imigrante chega aqui, coitado, um venezuelano que não tem dinheiro, só vem cá, você vai trabalhar para mim, disse assim, você vai ganhar tanto por mês e tal. Pronto, já infiltrou aquele imigrante naquela facção criminosa. Exato, e entendeu? aí você impõe... E ele não tem outra saída, coitado. E aí você começa a impor uma ideologia uma ideologia cultural em cima dessas facções, dessas associações e organizações criminosas. Nesse sentido, doutor Floriano, eu estava querendo chegar na captação de pessoas contra judeus, de pessoas preconceituosas com relação à intolerância religiosa muçulmana. E aí você arma esses grupos e associações criminosas que a gente já tem no Brasil, também com essa ideologia. Olha o perigo disso. Né? E você introduz uma vertente violenta para determinados grupos de pessoas de um braço que já está armado e estruturado dentro do território brasileiro. E isso é muito preocupante. uma coisa, é difícil. Geralmente quem entra não sai, não. Não sai. Eu tenho casos de colegas de faculdade, na época, quando se formou, ter sido convidado, na época não era nem o PCC, era o Comando Vermelho, para advogar a parte penal no Rio de Janeiro. Teve um que veio. Depois de muito tempo ele foi passear, e assim, aí, bicho, não tem como sair, não. Agora eu tô lá. Sai e morre. Se fugir, mata pai, mãe, irmão, tudo, né? O negócio funciona dessa forma. Então, quer dizer, se com um profissional liberal fazem isso, imagina o pobre do imigrante. Não, você vai ficar, porque na hora que você entrou ali, para eles chamam uma família, né? Eles têm a família ali, não. Você agora faz parte da família, é como a máfia, né? Isso é como a máfia. Faz parte da família, você não pode sair, você tem que ficar. E quem é mais vulnerável a isso? Justamente o imigrante que vem, que está passando a necessidade, que não está se desenvolvendo uma política pública em favor dele, então ele vai para onde dá dinheiro a ele. Infelizmente, isso acontece. Doutor César, essa questão que nós estamos aqui debatendo merece realmente um estudo mais aprofundado, quando nós aqui estamos discutindo cadê a política migratória do Brasil, que ainda não está em funcionamento? Será que ela ainda está adequada para os dias atuais? Ou pelo que pouco que nós falamos aqui, mas com muita qualidade, com muita propriedade, já dá para entender a dimensão dessa questão. Ou seja, é uma questão que merece realmente um aprofundamento em termos de debate. Walter, com certeza merece aprofundamento, sim. A gente, me parece, voltou aqui uma situação de cuidado com os nossos, inclusive, né? Porque fica fácil, de repente, levar a essas facções criminosas pessoas que estão vulneráveis, porque vão se oferecer ali valores, vão se oferecer melhorias das suas condições de vida, e de repente é um prato muito fácil de ser levado a essas entidades, essas organizações criminosas. Mas aí, Walter, eu até vou dar uma de Walter Lima aqui, e eu vendo o que vocês estavam discutindo, pensei aqui no seguinte: mas e se eles cometerem, a gente sabe que muitas vezes chineses, por exemplo, trazem os produtos que são fabricados na China para o país, para o Brasil, não é isso? Sim. E aí eles fazem tipo uma espécie de máfia também, né? Assim, chineses, árabes aqui... Os que são desonestos. Exatamente, claro, aqueles que não estão. E aí como é que fica nesse caso? Que a gente deu tudo, a gente de repente deu essa oportunidade dele estar desenvolvendo a atividade profissional dele no Brasil, às vezes até numa banquinha de uma feira vendendo ali os produtos, mas são produtos que vêm de uma situação... ou de um crime, sei lá, ou de um descaminho, contrabando. Achei que o criminalista sabe muito mais que eu.
E aí, gente, como é que fica aí que vocês são criminais? Como é que eu vou mandar esse cara embora agora? Ou eu vou ter que prender no Brasil? Ah, não, você cumpriu sua pena no Brasil, volta aqui pro nosso país, aqui, continua aqui. Ah, mas se você não é nacional, então por que eu não posso mandar ele embora? Doutora Hanna. A deportação e a extradição são institutos diferentes, né, diversos. O cometimento de um crime, ele vai aqui no território brasileiro, independente de cometido por um estrangeiro, ele vai ser processado aqui no território brasileiro. E aí, após o cumprimento de uma pena em eventual sentença condenatória, o cidadão, eu quero só falar cidadão, ele não é cidadão brasileiro, né? O sujeito de direito, ele vai poder sim continuar, desde que esse crime não tenha sido cometido contra o Estado Democrático de Direito, contra as instituições brasileiras. E aí a deportação ficaria um pouco mais complicada, havendo, por exemplo, uma possibilidade numa reincidência, né, num atentado contra as instituições brasileiras, contra o Estado Democrático Brasileiro, aí sim ele poderia ser deportado. Ou no caso de verificado que essa prática já era cometida por ele desde antes de ter ingressado no território brasileiro, ou seja, ele trouxe a contumácia criminosa dele de fora para dentro, e aí sim ele pode ser deportado para responder pelos crimes por lá. Então, assim, infelizmente faz parte da política brasileira de manter a pessoa que já que ela quer ficar aqui, ok, cometeu um crime, vai responder aqui, cumpre sua pena aqui, e depois, como todo cidadão brasileiro, você está ressocializado e pode voltar para a sociedade. Agora, doutor Floriano, o senhor queria falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Doutor Floriano, os filhos dos imigrantes no nosso país, principalmente aqueles imigrantes, de alguma forma, ainda buscam acertar a sua papelada. Mas a criança nasceu aqui no solo brasileiro. Ela é brasileira ou terá a nacionalidade dos pais? Como é que fica essa questão? Não, é como a questão nossa lá fora, né? Você tem a dupla nacionalidade, né? Você pode optar pela nacionalidade brasileira ou então você tem a dupla nacionalidade. Nasceu no Brasil. Agora, o grande problema nosso também na questão é a questão da conciliação familiar, né? Que é outro problema também da questão migratória. Você conseguir trazer a família, né? Até a família que está lá fora, vem para o Brasil também, você conseguir juntar todo mundo num local só. Tá entendendo? Já que o imigrante vai ficar por aqui, ele vem com os filhos, né? Tudo. E muitos dele também, o problema, aí vem a questão econômica. Né? O direito à reunião familiar. A reunião familiar, exatamente, conciliação, a reunião familiar, tem esse direito. Aí como é que você pegar a questão econômica, de você pegar dinheiro aqui e mandar para fora, evasão de divisas. Aí já vem a questão econômica no meio da história. Porque ele está trabalhando aqui, mas ele tem a mulher e filho lá fora, ele tem que mandar o dinheiro lá para fora. Isso é visto como? Ele está trabalhando no Brasil, pegando dinheiro do Brasil e mandando para fora. Você está favorecendo economicamente um outro país, tirando daqui e jogando para lá. Então, é uma coisa muito complexa. Esse assunto, ele é um assunto complexo, é um assunto cheio de minúcias, entendeu? E vem não regulamentado. Exatamente, não é regulamentado. E para regulamentar, eu acho que vai ter que fazer um CVC também, dessa grossura aqui, para ter uma lei específica para isso, porque essa questão ela vai ser subsidiária, no caso, a legislação brasileira, no CPC, o CPP, a CLT, tudo, vai ser tudo uma legislação subsidiária a isso. Mas, quando você pega para botar na prática, aí começa a complicar o negócio. Ah, mas eu sou estrangeiro. Então, e o próprio estrangeiro, quando chega aqui também, ele vai dizer assim, não, qual é a lei que mais beneficia? Brasileiro ou lá de fora? Qualquer coisa, não, eu quero a lei lá de fora, lá, porque é melhor para mim, não quero daqui não. E se for o contrário, ele vai querer daqui. Então, quer dizer, tem também a expertise, né, de quem estiver aqui, entendeu? Mas em relação aos filhos, vai ter a dupla nacionalidade, como acontece quando for lá fora, nasceu uma criança lá fora, ele é brasileiro, mas nasceu lá fora, então ele pode optar pela nacionalidade tanto do país que nasceu, como do país de origem dele. Entendeu? Bom, nós já estamos aqui calculando o nosso tempo, já caminhando já também para o fechamento. Vamos aqui, a princípio, 3 minutos para as considerações finais. Eu começo com a senhora, doutora Hanna. Walter, muito obrigada pela oportunidade de debater a questão da imigração. Obrigada aos colegas de mesa. Eu acho que é uma temática que, como deu para perceber, tem muitos ramos, né, que a gente pode discutir. É uma seara que desperta a curiosidade de muitos alunos, professor César, para a elaboração de artigos, monografias, para desenvolver esse conhecimento, até porque existe uma lacuna legislativa muito grande e é possível, sim, debater e trazer exemplos bons de outros países para a nossa legislação. Eu queria deixar uma mensagem, em especial para a pessoa que realmente se vê em uma situação de imigração
entre aspas, ilegal, de uma imigração irregular, em especial numa condição de trabalho análogo a escravo, para que denuncie, né? Nós temos o Disque 100, que é um disque nacional em todo o território brasileiro, 24 horas para denúncia de violação de direitos humanos, e que essa pessoa pode sim denunciar, e mesmo que ela esteja em uma situação ilegal ou irregular dentro do país, ela vai sim ter seus direitos protegidos, assegurados, possibilitada a facilitação da sua regulamentação no Estado brasileiro a partir das leis e diretrizes nacionais que a gente tem. Então, é preciso combater o tráfico de pessoas, a exploração do trabalho das pessoas imigrantes e regularizar a pessoa que esteja aqui de boa fé, querendo contribuir para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento da própria pessoa de forma legal e contribuir, né, para um estado de paz e um estado de desenvolvimento. Queria deixar uma mensagem para você, um outro tema, para uma futura discussão. Existe hoje, dentro do direito internacional, uma teoria de suspensão, não sei se os colegas já ouviram, suspensão ou levantamento de fronteiras. Onde-se, nessa teoria, não precisaríamos mais ter fronteiras, países, nações, em que as pessoas poderiam se livremente deslocar a partir da livre mobilização entre as pessoas. Com um palmo de terra, doutora. É justamente a temática com relação que a gente tem aqui na guerra que a gente viu explodir nas últimas semanas. Então, fica o pensamento. Está aceito. Né? Vamos estudar o assunto aí, vamos entrar. Doutor André, vamos também com uns 3 minutos para as considerações finais? Sim, agradecer mais uma vez pela oportunidade. O assunto realmente é muito interessante, muito denso, né? E as questões a gente mal começou a arranhar a superfície delas. Então, mais uma vez, agradecer pelo debate de alta qualidade. É um tema realmente que merece um pouco mais de análise, estudo e atenção por parte da sociedade brasileira, né? Pode realmente gerar questões políticas, questões de segurança pública muito graves, muito intensas, e eu acho que a opinião pública não tem dedicado a atenção que essa questão realmente merece. Então, agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Acho que a TV Justiça a rádio e a TV Justiça estão de parabéns aí ao levantar essa questão, e eu acredito que nós deveríamos debater um pouco mais esse assunto, que é realmente um grande desconhecido, né? O estrangeiro no Brasil e as questões envolvendo o estrangeiro no Brasil são realmente de um desconhecimento geral. Perfeito. Doutor César, vamos também com as considerações. A pessoa está economizando tempo aqui, o senhor fica à vontade. Posso falar mais, Walter? Walter, é um prazer estar aqui mais uma vez na sede aqui da Rádio Justiça, debater sobre o tema que é tão profícuo aqui nas nossas atividades como docentes ou como operadores do direito. Estar do lado aqui, ao lado da professora Hanna, que é minha colega de docência, é um privilégio, né? Sabendo tanto que ela desenvolve essas atividades na academia. Então, realmente, nós temos vários alunos de direito que estão procurando esse tema, porque é um tema que tem uma vasta possibilidade de discussão da ciência do direito. Então a gente pode discutir, por exemplo, sobre a área trabalhista, sobre a área previdenciária, sobre a área criminal, sobre a área do direito internacional. É um tema instigante, portanto, né? E que merece, claro, certamente muito mais tempo para a gente debater, como falou o doutor André. A gente não arranhou nem um pedacinho, né? Nem 1 milímetro ali do que o tema realmente nos leva a debater. Talvez se falamos mais aqui sobre as questões de pessoas que estão ali em condições desprivilegiadas, mas temos imigrantes com condições privilegiadas, aqueles que estão realizando atividades de grandes conglomerados internacionais do país, às vezes na área turística, sim, às vezes na área fabril, né? Então também temos essa possibilidade de debater futuramente. Além disso, Walter, a gente ainda tem a preocupação durante esse tema de discutir quanto à questão de segurança pública no país, que realmente é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter. Eu acho que todos os debates voltados à ciência do direito, ela vai tocar nesse assunto em algum momento, porque acaba sendo uma temática, uma vertente que, infelizmente, nosso país está vivendo.
nos últimos anos, né? Nos últimos não, né? Ao decorrer de vários anos aí, chegamos a esse ponto do que se passa, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, em alguns estados do Nordeste, inclusive. Além disso, Walter, eu queria deixar também registrado aqui, como a professora Hanna fez muito bem, essa questão da necessidade de se denunciar essas práticas que causam tão prejuízo à nossa sociedade, principalmente a questão da defesa dos direitos da mulher imigrante. A gente tem que realmente dar condições e direitos mais intensos à população feminina quando está aqui nessa situação de imigrante, porque necessitam de mais direitos, necessitam serem reconhecidos mais direitos para essas pessoas. Normalmente vem com a prole, ela que cuida da prole, às vezes o marido não está nem aqui, às vezes não tem nem marido para estar junto aqui e dividir as atividades familiares, né? Então, peço aqui que, se for possível, que aqueles que vão discutir a atualização da lei de imigração pensem em criar uma política específica para as mulheres imigrantes ali, que a gente consiga dar mais direitos para essas pessoas e não igualá-las a outras situações de imigração que podem acontecer aqui no nosso país. E, Walter, é um prazer novamente, então, obrigado, professora Hanna, sabe o quanto que eu sou conhecedor da sua batalha no direito internacional. Sei o quanto que você desenvolve isso aí. E também, professor doutor André, é um prazer conversar com o senhor, e também, professor Floriano, doutor Floriano. Espero que a nossa OAB Federal cumpra seu papel de levar como instituição democrática os anseios da nossa sociedade. Muito obrigado. Doutor. Vou ficar por último, né, que você não tem mal o que falar, né? O pessoal fala, todo mundo fala, né? Você fica sem assunto até. Mas eu quero agradecer, Walter, que isso aqui está virando minha casa, né? Toda vez que eu venho a Brasília, vontade, claro. Eu venho a Brasília, tem que vir aqui para trocar uma prosa com você, né? Então, veja bem, vou reiterando o que já se falou, realmente arranhamos a ponta do iceberg, né? Começamos na ponta do iceberg. Tem muito mais coisa por aí. E vamos torcer para que essa política migratória ela seja implantada, e ela não só implantada, como ela seja realizada. Porque não adianta também você implantar e deixar para lá. Entendeu? É importante essa questão também das denúncias, não só de quem está sendo prejudicado, como também se você souber de alguém que está sendo, também é importante, não só aquela pessoa em si, porque você sabe muito bem que aquele que está passando por problemas, às vezes ele tem medo, pela questão até de se achar um ilegal, tá entendendo? Depois, não, eu vou denunciar, mas eu vou preso, né? Então eu digo para outras pessoas que saibam também que aquilo está acontecendo. E não só as autoridades realmente ter conhecimento, como a professora Hanna falou, que a fiscal, um auditor do trabalho, sequer sabia como lidar com a situação. Então isso é um absurdo. Então você chama uma pessoa para chegar lá na hora e dizer, não, eu não sei como é que eu vou fazer aqui não, vai todo mundo embora, pode ir embora todo mundo. Essa questão também da discriminação, de religião, certas entidades. Então, isso tudo é uma coisa muito complexa, que tem que ser discutido. Acho que a gente está aqui discutindo, mas tem que, cada um aí, dentro da sua área, puder fazer para poder levar adiante essa questão. E, com certeza, a Ordem dos Advogados do Brasil, através do Conselho Federal, nos deu total apoio, total liberdade para cobrar, fazer o que a coisa aconteça realmente, né? Porque, afinal de contas, a OAB é a casa do cidadão também, né? Sim. Então, não só... E o cidadão engloba até quem está vindo de fora também, né? Apesar dele ser um imigrante ou ser um refugiado, mas não deixa de ser um ser humano. Isso é importante. Então, que depender da Ordem dos Advogados do Brasil, nós vamos fazer de tudo para poder fazer com que essa legislação ela seja implantada e não só implantada, como ela também seja cumprida, né? Que seja cumprida em relação a tudo. Mais uma vez, eu tenho a agradecer, entendeu? Aos colegas de bancada, a professora Hanna, professor André, professor César, também, que acho que colaboraram muito com o debate aqui, foi muito enriquecedor, né? Você debater com pessoas desse nível para poder a gente tentar destrinchar um assunto que está bastante ainda, como eu posso dizer, é um diamante bruto, né? A gente tem que começar a lapidar para poder chegar a alguma coisa. E no restante só tenho a agradecer à Rádio Justiça aqui pela oportunidade. E depois você nos conta como foi este encontro no Ministério da Justiça. Com certeza. Acho que é importante também. Com certeza. De repassar para o nosso ouvinte que pé está essa questão, né? Para regulamentar essa com certeza. Política, né? Após a nossa conversa, a Comissão de Relações Internacionais da OAB, a Assessoria de Relações Internacionais da OAB, a qual a nossa comissão está vinculada, ela vai receber todo o material e eu vou pedir para
a Ana Helena, ela passar isso para vocês aqui, para você, olha, o resultado foi esse aqui. Pedimos, né? Porque advogado só faz pedir, né? Requerer. Agora a gente leva tanto não, né? A gente sai pedindo, ó, consegue. Uma hora vem um sim, não é? Uma hora vem. O que vier pra gente é bom, né, Lucas? Todo mundo. Tá muito bem. Professor Floriano, foi um prazer. E faça da Rádio Justiça também a casa do senhor. É sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado, Walter. Muito obrigado. Doutor André Figueira, também é um privilégio, um prazer também ter o senhor conosco aqui no programa. Faça sempre assim. Igualmente, Walter, muito obrigado. Boa tarde especial a todos os integrantes da banca, a todos os integrantes da rádio e principalmente a você. Muito obrigado. Doutora Hanna, também da mesma forma, é sempre também um privilégio receber a senhora aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, Walter, muito obrigada a todos, a nossa audiência, a Ana, produtora, pelo convite, muito obrigada. Doutor César, também da mesma forma, o senhor sabe da admiração que eu tenho por todos os senhores e sempre um aprendizado para mim, como também muita informação de qualidade para os nossos ouvintes. É sempre também um privilégio também receber o senhor aqui nos estúdios. Nem visto lá, né? Chegou muito obrigado, Walter. É um prazer mais uma vez estar aqui e debater com você. Aliás, o privilégio é nosso. Muito obrigado. Pois bem, e assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do nosso Justiça na Tarde Debate, programa que teve aqui as presenças do Dr. César Alexandre Marinho, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, mestrando em Estudos Jurídicos com ênfase em Direito Internacional. Doutora Hanna Gomes, ela que também é advogada, especializada também no Direito Internacional, professora universitária. Doutor André Figueira, advogado constitucionalista e também criminalista, e também professor. Doutor Floriano Teixeira Filho, presidente da Comissão Especial de Direito Imigratório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do nosso programa, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiz. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Boa tarde. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.